Olá a todos. Bom, como todo mundo sabe, eu não gosto de ficar respondendo fofoca, calúnia, etc. tal, mas hoje eu vou fazer isso, né? E a gente vai tirar algumas informações aí interessantes, né? Mas por que eu não gosto de ficar respondendo? Muito simples. Quando eu estou respondendo um desses canais pequenos que ficam contando mentiras, calúnias e companhia, o que eu acabo fazendo é deixando de produzir um conteúdo interessante, né? Hoje, por acaso, era para ser o Gergelim. Vai ficar para o próximo dia útil aí. Vamos ver, sexta, segunda, não sei. Bom, mas paciência. Fica para o próximo vídeo. E o que acontece? Muitas pessoas me perguntaram essa semana se eu fui condenado a alguma coisa, se eu sou um criminoso e coisa do tipo. Por quê? Porque algumas pessoas resolveram aí fazer uma calúnia contra a minha pessoa, contar uma mentira, né? Mas, basicamente é o seguinte, eu vou explicar para vocês o que aconteceu, o que eles estão falando, porque eles não sabem, e a gente vai analisar, depois de 8 slides, o restante da pancada de slides, vamos analisar um dos vídeos, tem vários vídeos na internet falando isso aqui, me xingando, etc. tal, mas um dos vídeos de possíveis vigaristas aparentemente incompetentes e mentirosos, e talvez desonestos e frustrados, que provavelmente querem apenas ganhar dinheiro e fama à custa de terceiros, né? Então vou deixar bem claro aqui, ó, possíveis vigaristas, não tenho certeza se são, aparentemente incompetentes e mentirosos, aparentemente por quê? Porque eles contaram muitas mentiras, né? Penso que são incompetentes porque eles têm esse tempo aí para fazer esse tipo de coisa, né? E assim, puxa vida, não conseguiram fazer uma análise correta, né? Uma incapacidade de ler, né? E talvez desonestos e frustrados, porque eu penso que são desonestos, porque puxa vida, né? Não faz muito sentido e vocês vão ver. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Então vamos lá. Primeira questão. Se vocês ouvirem alguém falando o seguinte, o Afonso tem um processo, etc. tal, provavelmente é verdade. Por quê? Porque eu sou empresário, tá? Eu sou empresário no Brasil. O Brasil funciona assim, se você gera emprego, você vai ser punido. Se você gera riqueza, você vai ser punido. Se você paga imposto, você vai ser punido também. Funciona mais ou menos assim, é um mundo meio louco. Mas tudo bem. E basicamente é o seguinte, cada 3 pessoas que o empresário demite, uma dessas 3 vai processá-lo, certo? Como eu tenho uma empresa, tenho um fluxo de pessoas trabalhando para mim, sim, cada 3 pessoas que eu demito, eu tenho um processo trabalhista, né? Infelizmente é assim que funciona no Brasil. Bom, vai ser assim para sempre? Não. Eu cada vez vou reduzindo o número de pessoas, vou deixando as pessoas de mais minha confiança, né? E talvez um dia eu não tenha funcionários, mas hoje eu tenho 12. Né? Já tive muito mais funcionário, 35, mas hoje eu tenho 12. Ainda é um bom número, né? Mas é um número menor. Por quê? Porque eu simplesmente assim não contrato mais gente. Porque eu sei que a cada 3 pessoas que eu contratar, uma vai me processar. Então eu evito muito contratar, certo? Às vezes assim, eu tenho algum serviço grande para pegar, eu penso assim, tipo assim, eu vou ter que contratar e vai saber o tipo de problema que eu vou ter, né? Então eu evito, né? Então assim, o pessoal aí que fica me ofendendo por eu ter processo trabalhista, que eu posso dizer é o seguinte, olha, eu não vou ter durante muito tempo, tá? Porque eu não estou mais contratando, só mantenho as pessoas da minha confiança. Se algum deles resolverem sair, etc, tal, não vou contratar outras pessoas no lugar. São pessoas que eu gosto, são da minha confiança. Mas tudo bem. Então, paciência. Então, o Afonso tem um processo. Simples. Um empresário tem processo, tá? Não sou só eu, o dono da Van, o dono da Gerdau, a Vale, Petrobras. Tipo assim, todas as empresas têm processo trabalhista, ok? Não sou só eu, não é uma exclusividade minha, tá? E na verdade, assim, a maioria dos empresários tem algum processo trabalhista, principalmente médias empresas, né? Mas tudo bem. Então assim, sim, eu cometi esse terrível crime de gerar emprego, né? Essa insanidade, etc. Tal, mas, assim, na hora pareceu uma boa ideia, né? E eu continuo pensando que eu sou um empresário, eu gosto de gerar riqueza, faz parte do meu ser, e eu sei que eu vou ser punido por isso, mas tipo assim, faz parte, ok? Então, continuando aqui. Então, dentro desse cenário, tá? Sim,
eu tenho processos trabalhistas e por que eu tenho? Porque a minha empresa é uma empresa limitada, tá? Se fossem empresas assim como a Vale, o processo trabalhista fica em nome da Vale, da Petrobras fica em nome da Petrobras, e assim vai. Os processos da minha empresa, eles caem no meu colo. Por quê? Porque a minha empresa é LTDA, tá? Ou seja, se você for muito rico e você tiver uma grande corporação, tipo assim, vamos supor, George Soros comprou a Vale, eventualmente, vamos supor, todos os processos trabalhistas nunca caem no colo dele, tá? Porque ele é rico, certo? Agora, se você tiver uma pequena ou média empresa e for LTDA, sim, vai cair no seu colo, o pessoal vai atrás do seu patrimônio e tudo mais. Isso é um problema? Não, eu tenho bastante patrimônio no Brasil, então não é um problema, mas é um incômodo, né? E assim, esse ano, eu vou mostrar para vocês aqui, eu discuti 7 processos, tá? E foi o seguinte, 5 processos trabalhistas, desses 5, 3 já foram negociados e faltam 2. Vão ficar para 2020 ou 2021, né? Estou negociando. Eu tenho o direito de negociar e eu vou explicar para vocês por quê. Tive um processo por uma divergência de aluguel de uma sala comercial, já foi pago, né? E um processo da FAPESP, que é o alvo da discussão de hoje, que também já foi negociado. Mas, veja bem, foi negociado essa semana. Mas, veja bem, primeira pergunta. Por que eu simplesmente não pego esses processos trabalhistas e vou lá e pago todos de uma vez e acabou? Por que eu tenho que ficar discutindo esses processos trabalhistas? Vou explicar para vocês. Funciona mais ou menos assim. Existe uma coisa que se chama justiça. E a justiça, assim, vamos dizer assim, tem a sua justiça e a justiça que o pessoal faz contra você, né? Mas vamos lá. Funciona o seguinte. Por exemplo, sei lá, 2014, 2015, eu coloquei um anúncio na Cato Online dizendo que eu precisava contratar um funcionário de nível médio para me ajudar. Pronto. E aí o que acontece? Apareceu lá um monte de pessoas e desse monte de pessoas, no meio tinha um cara com nível superior. Tá? E assim, eu achei estranho. Né? O cara fez a prova lá, eu vi que o cara tinha nível superior. E assim, eu falei pro cara, chamei o cara pra conversar, falei, desculpa, a gente vai ter que te dispensar, porque assim, essa vaga era para ensino médio, né? E aí ele falou assim, não, eu fiz a prova, eu sei que é ensino médio, eu coloquei aqui, ensino médio. Ele escreveu de próprio punho, cargo lá de ensino médio. Então eu falei, tudo bem, eu entendo que você entendeu que é de ensino médio, só que eu não posso contratar um cara de nível superior para uma vaga de ensino médio. E ele me perguntou o seguinte, por que não? Eu falei assim, porque daqui a amanhã você pode sair e você pode me processar por causa disso. Né? E o meu contador falou, não faça isso, entendeu, Afonso? E eu não faço. Aí o rapaz falou assim, o cara estava muito triste e falou assim, sério, você vai me excluir do processo seletivo por eu ter mais qualificação do que o que você precisa? Eu falei, infelizmente é. E aí o cara falou o seguinte, não, só um minuto, toda essa conversa com testemunhas em volta, ok? Beleza. Não, é o seguinte, poxa, eu vim do interior, e não sei o que, do interior de Minas, eu tô precisando de uma mão, a questão de aluguel, sou casado, e não sei o que, etc, tal. E, né, o cara, puxa vida, falou, você não pode me eliminar porque eu tenho mais capacidade do que você precisa, cara. Eu consigo fazer o serviço que você quer. E, sabe, naquele tempo eu ainda não tinha entendido que quando você sente dó de uma pessoa, você vai, né? E, puxa vida, falei, tá bom. Falei, parece justo, eu acho que posso fazer isso. E contratei o rapaz para a vaga de ensino médio, que ele mesmo se candidatou e ele mesmo escreveu de próprio punho que era para ensino médio. Só que como ele tinha nível superior, eu resolvi pagar um pouquinho a mais, tá? Um pouquinho a mais porque eu falei, eu tinha condição, paguei um pouquinho a mais. Era o salário de nível superior? Não. Mas um pouquinho a mais, porque eu falei, o cara tem nível superior, né? Então, acho justo. Tá bom. Aí o rapaz foi treinado, etc, tal. E ele ganhava mais ou menos uns 3 mil reais, tá? E ele trabalhou 12 meses. Então, 3 mil reais vezes 13 salários, vai dar o quê? Uns 40 mil reais, certo? Beleza. Depois de 12 meses, o rapaz pediu demissão. O que eu pensei? Bom, ok, ele arrumou uma vaga de nível superior, justo, né? Saiu para uma nova oportunidade. Ótimo, parabéns, né?
Aí o que acontece? Na semana seguinte o cara foi lá e me processou. E me processou por quê? Ele me processou porque eu contratei uma pessoa de nível superior para uma vaga de ensino médio. Até aí tudo bem. Até aí, tipo assim, eu já fiquei assim. Beleza. Agora, o cara ganhou durante um ano mais ou menos 40 mil reais. Tá? Ele me processou e o juiz fez uma conta, sei lá como. Tá? E o juiz deu um ganho de causa de 300 mil reais. Tá? Ou seja, mais ou menos 10 anos de salário do rapaz. Tá bom. Agora, vamos lá. Isso parece injusto? Ainda não chegamos no ponto. O ponto é o seguinte. Tudo isso que eu estou contando para vocês passou sem eu ter conhecimento e não recebi nenhuma carta dizendo que ia ter o julgamento do rapaz e eu fui condenado à revelia. Ou seja, eu não tive direito de me defender, ok? Beleza. Então depois soube do processo todo, tá? E o que aconteceu? Contratei uma advogada, e a advogada, que hoje em dia é minha advogada para tudo, e o que aconteceu? Ela solicitou o seguinte, um julgamento com o outro lado, né? Eu acho que, né, por lei, eu tenho o direito de me defender, né? E o que acontece? E aí começou uma briga, lógico. Por quê? Não é só questão de 300 mil reais, tá? A questão é o seguinte, poxa vida, número 1, já não foi justo o processo, certo? Ponto número 2, o valor é absurdo. Deve ter sido um globalista que fez a conta. Por quê? Porque só um globalista para pegar 40 mil reais e multiplicar por algum número para chegar em 300. Né? Não sei, estou aqui brincando. Mas foi absurdo. E o ponto número 3, os caras me julgaram a revelia sem eu ter direito de me defender. E aí o juiz vai lá, diz que não dá, e aí eu entro com recurso, etc. Tal, e assim vai. Isso aí dura anos. Tá? Da mesma forma que o cara usou o direito dele para fazer um processo injusto contra mim, eu tenho o direito de ficar entrando com recurso, etc. Tal. Faço minha parte. Né? Agora, eu acho justo? Não acho justo. Uma hora eu vou pagar, esse aí de 300 mil, vou, talvez 2021, 20, eu não sei. Mas eu tenho o direito de ficar, né, nessa discussão, tá? Porque eu acho injusto. Da mesma forma, ou agora um outro caso também, trabalhista, o que aconteceu? Eu demiti uma moça, tá? E a moça engravidou depois que eu demiti ela, certo? Ela fez exame de admissão e demissão, estava tudo normal, e aí ela saiu da empresa, paguei tudo direitinho antecipadamente, o mês que ela foi demitida, tudo isso aí, e depois que ela saiu da empresa, ela engravidou. E aí ela foi lá e entrou com um processo também contra mim. Por quê? Porque segundo ela engravidou logo depois que saiu, então sabe como é que é? Talvez ela pudesse estar grávida antes e tal. E aí ela foi lá, apresentou um laudo do médico mostrando que ela engravidou depois que saiu. Né? Falei assim, tranquilo, né? O juiz vai ver o laudo dizendo que ela engravidou depois e não precisa fazer nada. Negativo. O juiz foi lá e falou o seguinte, embora ela tenha engravidado depois, ele entende, entendeu? Ele pega a CLT e decide, entendeu? E ele decidiu que eu tinha que pagar 1 ano de salário para a moça, né? À vista. O valor. Depois a gente negociou e beleza, também, tive que pagar muito dinheiro. Eu acho justo uma moça que trabalhou 3 meses receber, tipo, 1 ano de salário? Eu não acho. Mas o juiz basicamente me obrigou a pagar, eu paguei, né? Chegou na última instância, eu paguei. Não posso ir a mais do que a última instância. Agora, o que eu posso ir até a última instância, eu vou, né? Então assim, Afonso, você tem ações trabalhistas? Eu tenho, tá? Eu não acho que nenhuma delas tenha sido justa. Porém, essas pessoas almoçaram comigo, tá? Minha empresa não é uma empresa gigantesca, as pessoas me conhecem, né? Então, assim, eu não acho justo. Porém, tem essa discussão, tá? Eu tenho uma advogada e ela tem que, né, fazer o meio de campo aí. Então assim, sou empresário, sim, tá? Gero emprego, sim, pago imposto, sim, e sim, por causa de tudo isso, eu sou considerado aqui uma pessoa não tão legal, porque sim, né, as pessoas me processam, tá? Eu acho justo? Não, tá?
As pessoas vão lá, compraram comida para a família delas com dinheiro lá da empresa, e compraram carro, e alguns compraram casa, etc. Tal. E aí, em recompensa, né, quando você precisa reduzir um pouco o tamanho da equipe, ao invés do pessoal te dar um aperto de mão, o pessoal te processa. Tá? Eu acho justo, mas tudo bem. Também tive essa questão aqui, uma divergência de aluguel sala comercial. Pô, e aí alguém falou o seguinte, pô, Afonso é um caloteiro de aluguel. Ah, cara, você tá de brincadeira, né? Aí eu vou explicar uma coisa pra vocês. A minha empresa, quando eu estava no Brasil, ela estava em mais ou menos metade de um andar de um prédio desse chique, de vidro, bacana. E eu pagava mais ou menos uns 30 mil reais de aluguel, condomínio, essas coisas todas. E aí o que acontece? A gente teve um pico econômico e depois reduziu. As empresas começaram a quebrar. Né? E, bom, não foi o caso da minha. No meu caso, eu ajo como um empresário assim, ó. Eu vi o caminhão parando lá na frente, o que eu tenho que fazer? Eu ponho o pé no freio, né? Seguro o volante, vou colocando no acostamento e paro para ver o que vai acontecer. Outros empresários fizeram o seguinte, bateram no caminhão. Pá, 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 pá. Beleza. Eu encostei no acostamento e depois, ó, saí e voltei a dirigir. É assim que eu fiz. Essa encostada no acostamento, essa freada, para mim, foi reduzir o tamanho da empresa. Eu reduzi de, vamos dizer assim, um aluguel de 30 mil reais para 15 mil reais. Metade. Pô, foi né, uma boa economia. Beleza. Aí o que acontece? Por que eu tive essa discussão aqui com o aluguel? Muito simples. Eu tive nesse prédio durante 5 anos, paguei bastante aluguel, o pessoal ficou bastante rico comigo pagando aluguel, etc. Tal. E o cara que gerenciava o prédio era meu amigo. Então o que acontece? Eu ia para Campos do Jordão, tomava vinho na casa dele também, e a gente conversava, e aquela coisa toda, era um amigão, né? Vivia me oferecendo alguns produtos para comprar, né? Tipo assim, um quarto de hotel de 500 mil reais, coisa que, tipo assim, não tinha interesse, mas o cara oferecia. E eu pensava assim, pô, mas o cara, embora você vê que tem um segundo interesse, né? Você vê assim, pô, o cara é legal, né? E aí o que acontece? Quando eu saí da sala lá, fui trocar a empresa para um lugar menor, o que aconteceu? Eu saí mais ou menos perto do final do mês. E quando eu fui entregar a chave, o meu amigão falou assim, não, você tem que pintar antes de entregar. E eu falei, pera um pouquinho, você não pintou para me entregar, você me entregou desse jeito, eu tô devolvendo sem pintar. Beleza. Aí o que acontece? O cara falou, pô, você vai fazer isso comigo, Afonso? Aí eu olhei e falei, pô, meu amigão, né? 10 pau de pintura, tinta. Sabe uma coisa? Não vou arrumar confusão por causa de 10 mil reais. Fiz o seguinte, vou pintar. Justo. Fui lá, contratei os pintores, tal, pintaram, tá? Só que o que acontece? Os pintores ocuparam um pouco do mês seguinte, tá? Porque eu saí no final do mês, os pintores têm que pintar, ocuparam um pouco de tempo, e passou alguns dias do mês seguinte. Por causa disso, que passou alguns dias do mês seguinte, o meu amigão resolveu me cobrar um mês a mais de aluguel de 30 mil reais. Eu falei, pô, pera um pouquinho, acabei de pintar pra você aqui. Fui legal, vai. Você vai querer me cobrar um mês a mais de aluguel? E o que meu amigão falou? Quero um mês a mais de aluguel. Eu achei justo? Não. Virei as costas e fui embora, certo? Não é justo. E aí, o que meu amigão fez? Me processou. Aí vendo, são os amigos da onça, mas tudo bem. Me processou, beleza, tive que pagar, paguei esse ano agora. Por quê? Porque entrei com recurso, etc, tal, e, né, chegou até o fim, tive que pagar. Paciência. Ora, eu acho justo. Não é questão do valor, percebe? É questão de que, tipo assim, não estava correto. Tá? Eu fiz tudo de forma correta, paguei tudo conforme estava no contrato, e de repente, pô, me aparece uma continha extra aí de 30 e poucos mil reais. Não é legal, é desagradável. Mas tudo bem, passou, né? Cada um pro seu lado, tudo bem. E aqui, da FAPESP, o que foi da FAPESP? FAPESP é o que a gente vai falar hoje, que o pessoal falando que eu sou corrupto. Vamos ver. Olha só, essa notícia aqui, tá? Doutor Afonso Vasconcelos é condenado a devolver 59 mil aos cofres públicos, tá? E aí é uma notícia aí de um jornal, e basicamente quem escreveu essa notícia foi o Hugo Cerello,
que é um cara que participa dos canais que fazem chacota com a Terra plana. Então, você pode não imaginar, mas os globaloides que ficam rindo e fazendo chacota e ofendendo, eles têm empregos, tá? E eles podem usar o poder do emprego deles para te fazer mal, né? Então ele pega lá no jornalzinho dele, o Brasil não tem problema nenhum, tá? A carne tá barata, os políticos não são corruptos, os hospitais não estão cheios, as crianças não estão morrendo mais, tá tudo perfeito, tá? Então, como tá tudo perfeito, a gente vai pegar um cara que gera emprego, o Afonso, e vamos tentar, né, divulgar por aí que o cara tem que pagar um valor aqui aos cofres públicos, tá? E a gente vai entender o que é isso. Beleza. E aí você chega aqui embaixo e diz assim, ó, nossa equipe de reportagem ainda não obteve contato com o Afonso, tá? Olha quando foi feita a matéria. 5/12 às 18 horas, ok? Beleza. Então, ó, nossa equipe de reportagem não teve contato com o Afonso ainda. Então eu pensei o seguinte, pô, esses caras me mandaram um e-mail. Eu entrei lá e realmente me mandaram um e-mail. Tá aqui o e-mail tal do Hugo, né? O Globaloid. Vamos lá. E o que acontece? Quando é que ele me mandou e-mail? Ele me mandou e-mail no mesmo dia 5 de dezembro, mesmo dia da reportagem, 2 horas antes da reportagem pro ar. Então assim, vamos lá. Sério que ele acreditou, ele pensou que seria razoável eu, que cuido de empresas, cuido das minhas coisas, etc. Ainda tenho que estudar, aprender e coisas demais, outras tantas coisas que eu faço. Eu fico olhando o e-mail, né, minuto a minuto, para ver se alguém me manda um e-mail falando o seguinte, ó, você me responde em 2 horas, ou a gente, ó, vai fazer isso aqui com você. Eu não imagino esse tipo de coisa, né? Mas tudo bem, 2 horas depois o cara foi lá e publicou a matéria. Pergunta. Vocês acham que ele fez a matéria só depois que ele me enviou o e-mail ou ele já tinha feito a matéria antes e publicou um pouco depois? Interessante, né? Muito interessante. Tudo bem, faz parte. Então é o seguinte, sim, eu tenho um processo junto com a FAPESP. Que tipo de processo é esse? Vamos lá. O processo é o seguinte, processo é crime? Não, o processo não é crime. Por exemplo, você tem um pai e uma mãe se separaram e eles querem saber a guarda do filho. Os dois querem, tá? Isso é uma causa, né? E vai ter um processo. Agora, o fato de um juiz julgar quem vai ficar com a criança é um crime? Não, tá? É um processo e alguém vai ter um ganho de causa, né? Eu tive uma divergência com a FAPESP por uma questão de contrato e envio de notas, que a gente já vai falar quais são esse problema aí. E por causa disso, o juiz lá indicou que eu tenho que pagar 59 mil reais, tá? Que assim, não é um valor absurdo, tá? Mas, assim, eu penso que não foi justo. Por isso que eu discuti até o final, tá? Mas já foi negociado, está tudo certo. Agora, o que o pessoal não contou aqui? Primeira coisa que vocês vão ver hoje, eles vão me chamar de criminoso várias vezes por uma coisa que não é crime, né? Mas vamos lá. Era muito simples para eles. Eles podiam entrar na internet, mas como eles são globaloides, eles não têm capacidade de fazer uma pesquisa. Então, olha só. Descumprimento de obrigação contratual não consiste, como regra, em crime, né? Descumprir um contrato, como eu tinha com a FAPESP, não consiste necessariamente em crime. E não foi um crime, tá? A gente vai ver por quê. Agora, primeira pergunta. Do que se tratava esse dinheiro aí? Então é o seguinte, era mais ou menos uns 200 mil reais, tá? E olha só, foram adquiridas 4 estações sismográficas, isso aqui equivaleu a 80% do valor do projeto. Quem comprou essas estações foi a FAPESP, o dinheiro saiu direto da FAPESP para o fornecedor. Eu simplesmente recebi os equipamentos para a USP, tá? Então 80% do valor foi para comprar equipamento para a USP, ok? Também foi adquirido um notebook de 7 mil reais, que foi comprado diretamente pela FAPESP. O dinheiro não passou pela minha mão, ok? Beleza. E essa aqui é a divergência que eu tive com a FAPESP. Ah, esse notebook é caro, Afonso. Olha, tá aqui, pergunta para a FAPESP, tá? Mas vamos lá. E parte desse dinheiro, 28 mil reais, foi usado para construir 4 abrigos de estações sismográficas, tá?
que inclui o quê? Inclui gasto com gasolina, pedágio, alimentação, hotel, pedreiro, que é caro, tijolo, cimento, areia, ferro, caixa d'água, cano de PVC, alambrado para colocar em volta do negócio, em geral uns 2 braçais para ajudar a fazer a cerca, etc. Então assim, esses 28 mil reais foi gasto em 4 pontos, mais ou menos uns 200 quilômetros um do outro, acho que 200, cento e poucos quilômetros, para instalar essas estações aqui, tá? E assim, isso aqui é um valor alto? Olha, pedreiro é caro, material de construção é caro, enviar isso de caminhão para o lugar é caro, tudo é caro. Então 28 mil reais não é tanto, divide por 4, vocês vão saber quanto custou cada estação. Beleza. Agora, vamos lá. Qual foi o problema? Primeira coisa, eu já tive 4 projetos com a FAPESP, nunca tive problema. Literalmente já tive dezenas de projetos com outras instituições de pesquisa, de financiamento, nunca tive problema, tenho experiência com isso. Isso é fácil, para mim é fácil. E assim, o que aconteceu foi o seguinte. Basicamente foi o seguinte. A FAPESP tem um sistema digital que se chama SAGE ou Agilis, tá? E eu tenho que pegar minhas notas fiscais, meus gastos, e pôr no sistema digital, ok? E eu assino um contrato dizendo que eu vou fazer isso. Perfeito. Aí o que acontece? Quando eu saí da USP, o pessoal cancelou meu e-mail, tá? E para mim acessar o sistema da FAPESP, eu usava o e-mail da USP. Então o que acontece? Quando eu coloquei a senha errada e pedi uma nova senha, o sistema da FAPESP enviou a senha para o e-mail que não existia da USP. Eu não consegui resgatar a senha. Por causa disso eu pedi para a FAPESP trocar o meu e-mail. A FAPESP trocou meu e-mail? Não. A FAPESP me arrumou uma senha? Não. Eu tive muitos problemas com o sistema digital, tá? Então assim, por causa disso, eu tentei entregar para a FAPESP as notas fiscais em papel original, tá? Peguei uma pastinha com todas as notinhas fiscais, fui lá no balcão da FAPESP junto com o meu projeto, com o meu relatório final de pesquisa e entreguei no balcão. A moça do balcão disse assim, eu não posso aceitar, porque agora é tudo digital. E eu assinei um contrato com a FAPESP dizendo que eu sabia disso, que era tudo digital, tá? Só que teve um problema com o sistema deles. Eu não sei se eles não conseguiam trocar lá o e-mail, porque eu não sei se eles usaram o e-mail como algum tipo de ID lá dentro do sistema dele. Não sei como é que foi. Eu sei que eu não consegui acessar o sistema deles, tá? Tentei enviar essa documentação em papel original, e o Brasil é assim, né? O digital é aceito, o original não foi aceito. Beleza. Então o que acontece? Quando eu fui vir para os Estados Unidos, alguns dias antes de vir, eu fui lá na FAPESP, tá? Levei de novo a pastinha e falei, eu estou indo viajar, tá? Não sei quando é que eu volto, e eu gostaria de resolver isso. E a FAPESP falou, olha, não vai ser resolvido assim. Eu falei, beleza, então você vai fazer o seguinte. Era uma época assim que eu estava assim, esbanjando dinheiro, inclusive. Eu falei, é o seguinte, me dá o valor aí certinho e eu pago e põe na conta. Aí a FAPESP disse assim, a gente não aceita dinheiro aqui. Eu sabia que uma hora os caras iam cobrar. E eles cobraram. Cobraram 2, 3, sei lá, alguns anos depois eles cobraram, tá? Beleza, eles cobraram, normal, e aí houve uma divergência. Eu queria pagar, mas não queria pagar o que eles propuseram. Que foi o seguinte, eu queria pagar os 28 mil reais que eu gastei, e a FAPESP queria que eu pagasse 35 mil reais. Ah, Afonso, mas a diferença é pequena. Eu sei que é pequena, cara, mas foi o seguinte, essa diferença era aquele notebook de 7 mil reais. Por quê? Porque eu pensei que eu não deveria pagar, porque a FAPESP tinha a nota fiscal eletrônica, porque foi ela mesma que pagou. Se ela pagou, já está resolvido o problema, né? E outra, eles tinham um boletim de ocorrência mostrando que o notebook foi roubado em Natal. Então o que acontece? Poxa, eles tinham um boletim de ocorrência, estava tudo na mão, simplesmente eu não queria pagar os 7 mil reais. E a gente entrou numa briga. Tá, eu posso fazer isso. E a FAPESP também pode. É uma divergência, né? Ok, mais pra frente a gente entrou numa briga, né? Antes disso, eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu soube que a FAPESP tinha me processado através do YouTube e um canal me difamando também, né? Beleza. E aí o que acontece? Aí depois contratei a advogada, né?
E a advogada foi fazer o serviço lá de resolver o problema. Tá bom. Beleza. Antes disso, quem estava me assessorando? Olha, o primeiro julgamento foi a revelia. Né? Então, em tese, o Estado deve ter cedido alguma advogada lá para me ajudar. Não sei como é que funciona. Não tenho a menor ideia como é que funciona. Tá? Mas, basicamente foi isso. Beleza. Então, o valor lá, agora recentemente, acho que foi semana passada, a minha advogada foi lá, o juiz deu uma condenação final, tem que pagar esse valor aqui. E assim, porque eu não quis pagar os 35 mil, que eu pensava que era 28, o juiz então, né, foi lá e deu um grande caos 60 mil para a FAPESP. Né? Foi um mau negócio. Né? Beleza. E aí, tá, a minha advogada foi lá e negociou pagar isso em 12 vezes. Tá? Ah, Afonso, por que você não paga os 60 mil de uma vez só? Olha, porque é o seguinte, tipo assim, eu devia pagar 28, os caras me cobraram 35, agora eu vou pagar 60. Tipo assim, não faz sentido pra mim, tá? E assim, dói demais tirar 60 pau do bolso pra uma coisa que, tipo assim, não faz nem sentido, né? Então, pô, divide em 12, a gente fica mais tranquilo, né? E tudo bem, bola pra frente, né? Mas, basicamente foi isso. Isso é um crime? Não, isso é uma diferença que eu e a FAPESP tivemos em contrato, tá? A FAPESP pensou de um jeito, eu pensei de outro. Eu penso que a FAPESP deveria ter aceito, naquele momento, as notas fiscais originais, tá? Mas tudo bem. Agora, o pessoal pega uma coisa tão simples quanto essa, que foi uma diferença entre eu e a FAPESP, e fez o seguinte, resolveu fazer calúnia, difamação e discurso de ódio. Claramente discurso de ódio. Um dos vídeos que teve mais visualização foi este aqui, ó. Urgente. Professor Afonso é condenado pela justiça. Né? Então tá aqui o justiceiro, e aqui tá a minha foto, e aqui, ó, Afonso condenado. Como se fosse um bandido. Beleza, a gente vai analisar isso aí. Olha só, vamos pegar alguns comentários pra gente entender o que é calúnia e difamação. Olha só, o rapaz diz assim, agora o Afonso subiu ainda mais no meu conceito. E o dono do canal responde, se você for um ladrão ou um estelionatário, certamente sim, kkk. Beleza? Olha só, que dor de cotovelo. E o outro responde aqui, dor de cotovelo tem o do Felipe Castanhari, não de um condenado. Ok. Olha outro aqui. Liberdade para desviar recurso público? O dono do canal diz. E aqui embaixo, ó. Meu compromisso é com a verdade. A mentira e os desvios de verba pública são coisas para Afonso. Então ele está dizendo aqui que eu pratiquei desvio de verba pública, o que seria um crime. Ele está me imputando um crime. Né? As estações sismográficas, o dinheiro lá da FAPESP foi colocado nos abrigos das estações sismográficas? Sim. Por que sim? Porque tem fotos disso. Número 2, tem artigo publicado já, inclusive, com esses dados aqui. Ou seja, não houve nenhum desvio de verba pública aqui. Mas ele está dizendo que eu sou um criminoso que fiz desvio de verba pública. Beleza? Olha só. Aqui, o outro falando aqui, ó, patético, pífio, deplorável. E o outro responde aqui, direito de se expressar metendo a mão em verba pública? Quer dizer que eu roubei verba pública, tá me chamando de ladrão. Condenado, meu caro, condenado. Risos. Ok. Olha esse aqui, ó. Censura é o imposto da inveja. Por que o pessoal está falando de censura? Porque estão falando de me censurar. Né? E ele diz assim, inveja temos do Castanhari, não de um corrupto. Corrupção é um crime. Então, de novo, o rapaz dizendo que eu pratiquei um crime, o que não é verdade. Né? Vou continuar aqui, ó. O rapaz responde aqui, ó. E ainda correm mais 7 processos que logo serão sentenciados. Eles não serão, eles foram. Isso aqui é uma coisa constante, entendeu? Inclusive, já falei para vocês. Boa parte desses processos trabalhistas foram resolvidos esse ano. E aquele da sala comercial foi resolvido esse ano, não gostei, tá? Mas foi. E agora da FAPESP. Mas o pessoal, qual a ideia deles? Ó, primeiro pega um processo, mostra, chama ele de bandido. Depois pega outro processo, mostra, chama de bandido de novo. E vão fazer a imagem de bandido. Vai prestando atenção. Um empresário agora é bandido. Vamos ver. Outro diz assim, ó. Você está fazendo vídeos atacando os outros, né? E assim vai. Já vejo isso na Globo, faça outra coisa. E ele diz assim,
atacando canalhas e vagabundos, sim. Então agora eu sou canalha, segundo ele, e vagabundo, beleza. Todos os prints guardadinhos. Vamos ver aqui, presta atenção. Olha só, vocês são invejosos, raça de víboras. O professor Afonso não coloca uma faca na garganta de ninguém que falou para assistir os vídeos. E ele diz assim, víbora é quem não presta conta de verba pública e é condenado a pagar os 60 mil que sumiu. Sem contar nos outros processos, isso é imoral. E depois vem aqui, ó, o Afonso é mais um entre os corruptos. Um crime não justifica outro, dizendo que eu sou um criminoso. Ok. Espera um pouquinho, a gente já vai ver onde vai dar nisso. Olha só. Agora vem a pergunta, né? O que a gente tem que fazer, tá? Quando as pessoas falam mentiras, principalmente calúnia, difamação, e tem prazer. A gente vê que a pessoa é sádica, tá? Para tentar humilhar um empresário, né? Como ele faz aqui, ó. O kkkk. Beleza, vamos ver. Tá aqui, ó. Vamos ver isso aqui, ó. Calúnia é uma mentira contada sobre alguém agindo de má fé. Em termos legais, caluniar é acusar alguém publicamente, o que eu penso que foi feito, certo? De um crime. Olha, pessoal, eu não tenho nada contra as pessoas virem me xingar. Tem um monte de gente nesses últimos anos que sempre me xingam. Fazem vir me xingando, chamando de burro, beleza. Agora, falar que eu cometi um crime, isso é a primeira vez. Interessante. Então, ó, em termos legais, caluniar é acusar alguém publicamente de um crime. Proferir calúnias é dizer afirmações falsas sobre alguém de forma que ofenda a honra da pessoa. Olha só que interessante aqui, ó. Qual é a pena por calúnia e difamação? Tá aqui, ó. Artigo 138. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato devido como crime, que foi feito, porque eu não cometi crime algum, pena de detenção de 6 meses a 2 anos de cadeia e mais multa. Entendi. 6 meses a 2 anos de cadeia. Não é de 0 meses a 2 anos. É mínimo 6 meses no chilindró a 2 anos. Mais multa. Essa multa aqui vai ser proporcional ao quanto a pessoa que é caluniada recebe, né? Então, por exemplo, eles falam tanto que eu recebo muito dinheiro. Então, assim, imagine se a multa vai ser pequenininha ou vai ser grande. Agora, vamos pensar um pouco aqui, né? Olha que interessante. Tá aqui o dono do canal, ó, dizendo assim, ó. Resumo do caso em termos práticos. Seu guru meteu a mão na grana e deu no pé. Tá falando que eu roubei, tá, um bem público e fugi. Não paga o que deve há 4 anos. Não é que não paga. Eu tenho direito de discutir isso, tá? Imoral, sujo e canalha. Ok. A Terra plana está revelando bandidos. E ele diz aqui, ó, um escrito aqui, ó, ficar devendo não é crime, é dívida. Cadê o crime? Né? Beleza. Ou seja, ele diz aqui, em resumos práticos, você mentiu e caluniou. Né? É exatamente isso, mentiu e caluniou. Olha só que interessante. Olha só, diz aqui, ó. O tal do dono do canal foi lá e colocou um link de uma fake news sobre minha pessoa. Eu vou responder essa fake news hoje, vou responder tudo. Tá aqui o sorrisinho para me lembrar. E aqui o Roberto Scur, ele diz assim, ó. O fulano aí, o dono do canal, diz assim, tá lá no próprio site da Jus Brasil, condenado a pagar 60 mil por improbidade administrativa. Aí diz aqui, ó, mentiroso, sem vergonha, não está escrito isso lá, não está escrito mesmo, mas tudo bem, tudo bem. A questão aqui é se é crime ou não é crime. Agora, olha só, seu guru é um bosta desde os tempos da USP. Ah é, eu sou, vamos ver. Já fraudava sistema de bolsa quando jovem. Eu fraudava. Ó, que coisa, hein? Um imoral. Processos que ainda vamos expor são ainda mais comprometedores. Ó, caramba. Que interessante. Vai ser interessante ver esses caras expondo esse processo da cadeia. Vai ser 6 meses a 2 anos de prisão. Vai ser muito interessante. Mas tudo bem, vamos continuar aqui dando uma olhada. Ó. Aí vem lá, conta outro tanto de coisa, etc. Tal. E outro termina aqui, ó, dever não é nem crime, nem imoral, é dívida. Simples. Olha, a FAPESP foi lá e falou que eu estou devendo tal valor. O juiz concordou com isso. Eu não concordo. Eu vou lá, recorro, etc. Tal.
Bom, no final das contas o juiz bateu o martelo, ó, vai lá, Afonso, paga. Bom, tem que pagar, paciência. Agora, a partir do momento que ele decidiu, isso é uma dívida, isso não é crime, ok? Dívida quer dizer o seguinte, alguma coisa que eu tenho que pagar, tá? Tipo assim, você alugou uma casa, tá? Você alugou uma casa e não pagou. Ou, melhor ainda, você comprou uma casa e você tem as prestações. Você pode nem estar com as prestações atrasadas e você tem uma dívida, certo? Pois bem, continuando aqui. Sim, já entrei em contato com o pessoal, eu vou analisar o que eu vou fazer. Eu estou com um pouco de, vamos dizer assim, um pouco de dó ainda, mas eu sei que quando eu tenho dó, ó o que acontece comigo. Mas eu gostaria de conferir alguns dados aqui com o nosso amigo caluniador, né? O nome dele completo, ele só coloca Dino César, mas aparentemente seria Colognese Manzucci. Gostaria de ver com ele se está correto o nome dele completo. Dono do canal DinoCast. O pai dele, eu gostaria de conferir com ele. O nome do seu pai começa com Nora? Nora? O nome da sua mãe começa com Maria alguma coisa? Não vou colocar, não vou divulgar os dados. O seu CPF começa com 349, termina com 78? A data de inscrição do seu CPF começa com isso aqui? Ok. O seu telefone começa com 143662? Não vou mostrar o telefone. É isso? Só conferindo, tá? Só conferindo. Mas assim, já fiz o download, não precisa pagar, tá? Pode continuar me caluniando, não tem problema. E assim, o que eu penso aqui sobre calúnia e difamação? Primeiro que é um crime, né? E eu penso que é um crime, e nesse caso aqui, eu penso que é irreparável. Por quê? Porque o cara pode fazer um vídeo pedindo desculpas, né? E ele pode apagar o vídeo. Só que várias pessoas, que nem eu mesmo que fiz o download aqui, vai ter esse vídeo no download. E daqui 1 ano ou 2... a minha explicação aqui sobre o que aconteceu vai sumir da história, vamos dizer assim, e esses vídeos vão continuar aparecendo dizendo que eu sou um criminoso. Então quando a pessoa coloca uma coisa na internet dessa forma, o que ela está fazendo? Isso vai se propagar por um bom tempo, ou seja, é irreparável. Eu não gosto de processar ninguém, tá? Sinceramente, eu nunca processei ninguém, nunca. Eu já ouvi muitos palavrões, xingamentos, não tem problema nenhum. Só que eu penso o seguinte, eu andei refletindo, tá? Conversei com algumas pessoas, conversei com o Humberto Voltos, falou, Afonso, não vale a pena. Mas eu andei refletindo, eu sou empresário, né? E pensa só, se um cliente meu, uma pessoa que confia em mim, vê uma coisa dessa aqui e pensa que eu cometi um crime. Aí vamos supor que eu perca um serviço por causa disso. E vamos supor que eu perdendo um serviço, eu tenho que demitir um funcionário. Então eu vou lá, tenho que demitir um pai de família que coloca comida na mesa para os filhos, para a esposa, por causa de uma criança que parece adulto, que fica falando mentiras e calúnias por aí. Então será que é justo? Eu tô pensando aqui, será que é justo eu ignorar isso que nem eu sempre faço? E lá daqui 2, 3, 4 meses eu tenho que demitir um pai de família por causa de uma estupidez de uma pessoa? Né? Então, será que é justo? Essa é a pergunta que eu estou tentando responder. Estou tentando entender o que eu vou fazer. Porque eu sei que deve acabar com a vida de uma pessoa e ir para a cadeia de 6 meses a 2 anos. Né? E assim, eu não acho que esses caras têm condição de pagar uma multa proporcional ao que eu ganho. Acho que eles não têm condição. Tipo, se eles tiverem que pagar 10% do que eu ganho, bom, das minhas empresas, das minhas coisas todas, bom, provavelmente tem que vender uma casa para me pagar. Então, tipo, eu fico pensando assim, será que vale a pena? É uma questão aqui. Mas, antes de responder, eu vou mostrar o que eles falaram no vídeo de 2 horas, só falando calúnia sobre minha pessoa, tá? E aí eu vou pedir uma ajuda para vocês, vou tirar uma média, ainda não consegui. Por favor, deixa no comentário, vocês acham que vale a pena mandar um jovem para prisão por fazer uma coisa desse tipo? Ou será que não vale a pena? Tipo assim, talvez tentar negociar alguma coisa. Tipo, sei lá, não sei, estou pensando aqui. Pensando o que eu podia fazer. Mas não é só o rapaz, tem o jornalista também. Ele também fez calúnia e difamação.
E também, opa, desculpa, que eu estou esquecendo. Não é só este canal aqui. Esse mesmo vídeo, esse mesmo tipo de vídeo foi feito em outros canais, tá? Então assim, é uma coisa meio grande. Será que vale a pena mandar 5, 6 pessoas pra cadeia? Tipo assim, de certa forma os caras não são bandidos, né? Mas por outro lado, eles podem estar danificando o emprego de um pai de família, né? Então, será que tipo assim, vamos lá, eu vou ser bonzinho e o que vai acontecer comigo? Adivinha, né? Eu sei o que vai acontecer. Então, eu estou em dúvida, né? Vamos ver o que a gente faz aqui. Mas tudo bem, vamos continuar, tá? Então agora, vamos a uma questão aqui. Vocês sabem de onde vem essa raiva para fazer esse tipo de coisa aqui? Esse tipo de discurso de ódio? Vem da igreja que mais mandou prender pessoas em tempos modernos, tempos recentes, né? Que igreja? Adivinha? Adivinha quem indicou o canal desse rapaz aqui bastante? Adivinha? O meu amigo Michelson Borges, né? Olha aqui, ó. Tá aqui ele, ó, o rapaz aqui, ó, que faz a calúnia, e aqui de novo um vídeo especial de divulgação. Ah, sei. Interessante isso. Muito interessante. E ele é da igreja adventista. Agora, por que o pessoal tá bravo comigo? Ok, por quê? Eu fiz alguns vídeos falando da igreja adventista, tá? Eu falei mal do Michelson Borges? Não. Eu estou questionando exatamente o que eles estão falando, questão de moralidade. Será que é moral, por exemplo, nesse vídeo aqui, 466, tá? Que é o vídeo assim mais polêmico de todos. Será que é moral você construir com dízimo determinadas universidades, centro de pesquisa, e de repente você coloca num desses lugares uma placa agradecendo uma contribuição de um dos maiores abortistas dos Estados Unidos? Tipo assim, será que é moral para uma igreja, tá, que se diz, vamos dizer assim, a única igreja verdadeira ainda por cima? Será que é moral colocar como homenagem e exemplo para as futuras gerações um homem que matou, vamos dizer assim, em termos de feto, 250 mil fetos que abortou lá das mulheres? Só ele, com as mãozinhas dele, sem contar as clínicas dele. Então é uma questão, tá? Eu acho assim. E sim, eu sei que o pessoal ficou bravo. Agora, o que é interessante da igreja adventista é que quando eles veem alguma coisa errada, eles perseguem quem conta a coisa errada. Como, por exemplo, já falei em outro vídeo, um pastor da igreja adventista foi lá, cometeu adultério com uma mulher casada, uma fiel casada, fica esperto aí se você leva sua mulher no negócio, fica esperto, mantém sempre por perto. Com uma mulher casada, e o que aconteceu? O cara que denunciou foi expulso, ele é o mauzão, e o adúltero foi promovido, basicamente, foi mandado para os Estados Unidos. Então assim, eu acho isso errado, né? Ou seja, o cara que fez o mal, coitado dele, e o cara que denunciou é o mal. É a mesma coisa aqui. Eu sou o mal porque estou denunciando, né? E o cara que fez o negócio, esse aí, deixa lá a placa, pô, né? Agora, poxa vida, o pessoal tem que refletir, né? Tá correto isso? Agora, vocês vão entender algumas coisas hoje. Eu vou contar algumas coisinhas, tá? Sim, o pessoal ficou bravo porque eu fiz essa playlist aqui que se chama Igreja Adventista Erros, onde tem vários erros aqui da Igreja Adventista, né? Vários mesmo. O pessoal ficou bravo. Ok, entendo eles, tá? Mas, de novo, eles perseguem quem está apontando o erro. Mas Afonso, a gente não deve apontar em público. Vai lá e lê 1 Timóteo 5. Vai lá e lê, tá? Se não pode apontar em público. Se a gente deve apontar em público para que outras pessoas não cometam erro, tá? Olha só, agora vamos ao padrão globalista. Tem um padrão, esses caras têm um padrão. Olha só. Não gera conteúdo relevante, tá? Em geral, copia coisas de outros e enche linguiça até não poder mais. Você fica lá 2 horas, o cara nunca chega a uma conclusão. Utiliza termos como urgente em coisas que não são urgentes para atrair público. Por exemplo, aqui, ó, urgente, professor Afonso condenado. Vamos lá, cara. Urgente. Você está de brincadeira. O que tem a minha vida de urgente para as pessoas? A gente vai ver. Vamos lá. Utiliza o português de forma incorreta de propósito para atrair cliques. Fazem lives longas para conseguir uma graninha extra no Superchat, né? Porque como o canal deles, tipo assim, eles são meio
como posso dizer assim, sendo educado, meio fracassados, eles têm que conseguir de outras formas, né? Nunca apresentam seus nomes verdadeiros ou currículos, né? O rapaz aqui nunca apresenta o nome verdadeiro inteiro, mas, né, o Michelson Borges fez o favor de colocar lá no blog uma parte do nome e depois é fácil encontrar a outra parte do nome, né? E assim vai. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Olha só, padrão globalista. Tempo longo para as lives. Então ele vai lá, ó, Afonso Condenado, 2 horas. Uma coisa que podia falar em 5 minutos, 2 horas. Esse aqui, ó, inteligentista desonesto. Tem uma coisa aqui com o Douglas, sabe o que é? É o seguinte, ó, 1 hora falando mal do Douglas. O Douglas e eu, a gente teve um desentendimento. Até vou mandar um e-mail pro Douglas. A gente teve um desentendimento. Ok. Aí eu tava com raiva, ele tava com raiva. Aí ele vai lá, pega o meu currículo. Vou massacrar o Afonso. Ele olha meu currículo, não tem nada pra falar lá. Aí eu vou lá, pego o currículo do Douglas, vou pegar esse cara aí. Pega o currículo dele, o currículo dele é bom, não tem o que falar, né? Então o que esses caras fazem? Eles inventam, eles vão lá e geram a interpretação deles para as coisas, né? Mas tudo bem. Olha só, um monte de coisa. Inteligência natural foi desonesto? Interessante. Ele chama todo mundo de desonesto. Já ouviu o Olavo de Carvalho dizer o seguinte? Esses comunistas, eles acusam daquilo que eles são. A gente vai ver hoje. Não é só comunista. Satanista também faz isso. Então, olha só. O uso da palavra urgente de forma incorreta. Olha o que seria urgente. Urgente isso aqui, ó. Urgente. Colégio Adventista Forest Lake entrega os meninos ao espiritismo do dragão oriental, a yoga. Tá aqui o menino fazendo yoga. Se você acha que o yoga é uma coisa assim não importante, lê o livro da Rebecca Brown, o que ela fala sobre yoga e sobre a possessão demoníaca, tá bom? Vai lá ver para que serve yoga, tá? Livro da Rebecca Brown, já falei sobre ele aqui no canal. Beleza, isso é urgente. Por quê? Porque vários pais podem ir lá reclamar na escola. Falar o seguinte, vou tirar meu filho daqui. O que? Vocês estão ensinando cultura? Não é cultura. Yoga é uma coisa transcendental e tudo mais. Vocês estão ensinando isso aqui pro meu filho? Puxa vida, num colégio adventista? Isso é urgente. Agora, falar que eu vou ter que pagar um dinheiro na justiça, isso é urgente? Sempre eu tenho que pagar alguma coisa. Eu sou empresário, eu tenho um projeto de pesquisa. E sim, tem problemas nas coisas. Sempre tem algum problema, né? Que nem esse aí do sistema da FAPESP. Paciência, não posso fazer nada. Agora, olha só. Tem outro padrão para os globalistas. Eles nunca têm currículo, já percebeu? Ô Eduardo Ludo, você pode mandar o currículo? Não posso não, porque isso é ad hominem. E esse aqui, ó, você pode mandar o currículo? Não, currículo? Opa, tem medo de currículo. É ad hominem. Sério, olha só, vamos lá, pessoal. Você sabe o que significa pares? Por exemplo, uma revista que tem lá uma avaliação por pares. O que significa pares? Pares significa o seguinte. Eu já analisei o seu currículo, tá? Alguém já analisou. E a gente se entende como par, tá? A gente é, vamos dizer assim, equivalente em pensamento. Somos pares, ok? Então, se nós somos pares, eu não preciso avaliar o seu histórico, o currículo, etc, tal, para ver se você é um vigarista falsificando dados, certo? Então, quando você fala o seguinte, avaliação por pares, quer dizer, olha, os dois são iguais, já foi identificado que eles são iguais, vamos dizer assim, são equivalentes, não tem nenhum desonesto ali, e vai ter uma avaliação por pares. Quando a gente fala isso, eu quero tratar as pessoas como pares. Eu tenho que saber o currículo dela, porque eu não conheço elas. Eu não conheço as publicações delas, eu não conheço nada, né? Então, assim, eu não sei quantos artigos científicos esse cara publicou, eu penso que é perto entre 0 e -1. Mas, eu gostaria de ver o currículo, né? Para ver se ele é um par. Mas eu não acho que ele é um par. Eu não acho. Por quê? Eu acho que ele não tem conhecimento. Né? Porque se ele tivesse conhecimento, ele não tinha medo de expor o currículo. Né? Como é que esses caras todos sabem que eu tenho um processo ou qualquer coisa do tipo? Porque tem nome completo, tem currículo, todo mundo consegue acessar o que eu faço. Esses caras aqui, as pessoas, os inscritos dele, tem o nome completo dele? Em geral, não. Ele sabe o currículo dele? Não. Aí o bonitão aqui chega lá e fala,
o Afonso aí fez tal coisa, e não sei o que, etc tal. Os caras vão lá, entram na internet e vê que o Afonso é isso, aquilo, etc tal. Currículo, tudo mais. Só que nunca olha o currículo do cara aqui. Ah, falou. Sei. Não preciso falar que o cara é vegetariano, né? Não preciso falar, né? Claro, não preciso falar que provavelmente é adventista também, né? Não preciso falar. Olha só. Em 1 hora, 43 minutos e 30 segundos deste vídeo aqui, ele diz assim: muito obrigado, Michelson Borges. Um cara de uma índole incrível e irrepreensível. Os livros que ele me deu de presente eu já comecei a ler. Obrigado por estar aí no chat, Michelson Borges. Ah, acompanhando aí a cria. Ah, sei. Muito interessante. Falando nisso, alguém viu o currículo do Eduardo Lutz? Continuar aqui. Olha só, então agora tem um convidado, um jornalista, que na verdade é um repórter, pelo que eu entendi, se chama Hugo Cerello. Beleza. Hugo Cerello tem currículo? Ah, adivinha. O cara não é só um globalista, a gente já vai ver quem é o tal do Hugo Cerello. Ele é um globaloide. E ele tem currículo? A gente vai ver. Vamos lá. Como não tem nada na internet sobre o cara, só o Twitter dele, e a gente vai ver que é ele mesmo, o cara aqui jogando futebol, né? Que tem aqui uma imagem de futebol, o cara pelo jeito gosta muito de futebol. Não que futebol seja pra gado, né? Que fica lá na televisão com controle remoto. Não. Pão e circo. Não, futebol não é circo. Será que não, cara? Sabe a arena de futebol? É um círculo, né? É um circo mesmo. Mas tudo bem. Olha só que interessante. O cara coloca assim, ó. Episódio de hoje. Prova de macho. Olha só. Qual a sua bebida preferida? A. O sangue dos inimigos. B. Cachaça antes do almoço. C. Brahma na lata. Olha, o cara, ele pensa que é machão. E aí, vamos ver se é ele mesmo. Olha aqui, ó. Hugo Cerello ao vivo no DinoCast. Sério, o cara não percebeu. Ele tá falando para quantas pessoas? 109 pessoas. Dessas 109, provavelmente 108 nem entra no Twitter. E o cara tá lá escrevendo Hugo Cerello, ele mesmo, no DinoCast. Foi um bate-papo com novos detalhes da condenação do Dr. Afonso. Tá aqui, ó. Olha isso aqui é bom, hein? Olha só. O cara é muito honesto como jornalista. Olha só que interessante. O Gugu foi o maior propagador de fake news dos anos 90. Até para morrer, o cara tá contando mentiras na imprensa. Poxa, interessante, né? O cara acabou de morrer. Você podia esperar 1 ano, né, para falar uma coisa desse tipo. Não. Você é jornalista de hoje em dia, né? Olha só, interessante. Prova de macho, episódio de hoje. Como você é chamado pela sua companheira? Letra A, não é chamado. A fêmea no cio apenas o segue para que aconteça o ritual de acasalamento. B, meu macho. Pô, cara. Sério, que nível, né? Que nível os caras que falam mal de mim, né? Que nível. Nossa, os globalistas devem estar orgulhosos, assim. É um nível enorme, né? Vamos lá. Olha isso aqui, ó. Bomba. Doutor Afonso Vasconcelos é condenado a devolver 59 mil reais com cofres públicos. A bomba ele está contando para 109 pessoas. Isso é de brincadeira. Olha só, uma pessoa replicou o negócio dele. Caramba, é muito. O cara não tem a menor noção da realidade. Olha só. Os 7 maiores absurdos já ditos por terraplanista. No mesmo site aqui, Sistema MPA. Ok, interessante. Olha só. Você pediu a demissão de Mano Menezes? É, você mesmo, imbecil. Não se faça de bobo não quero o seu mal. Quero apenas que uma bigorna caia de um prédio e acerte sua cabeça. Sério, o cara gosta de futebol, meu. Sério, um globalista desses, eu acho que a gente pode chamar de globaloide, porque ele faz parte de alguns canais que fazem zoeira com a Terra plana, né? Pra ofender, etc, tal. E assim, acho interessante, o cara que faz parte de canal que fala mal de terra plana,
usar a sua posição como repórter para falar mal de mim. Tem tantas coisas no Brasil e o cara entende que eu sou o centro. Interessante isso. Olha só, você pediu demissão do Mano Menezes, caramba, o cara ainda pensa que futebol é real. Olha isso aqui, ó. Você que pagou o ingresso para ver essa palhaçada, entre com processos contra os jogadores. Se o Cruzeiro tivesse técnico, ele tiraria essa braçadeira do Henrique. Eu não sei nem o que o cara tá falando, meu. Vamos ver, olha só. Japonês tem 5 filhos. O primeiro é um maloqueiro, o segundo é vagabundo, o terceiro é maconheiro, o quarto nasceu sem quarto e o quinto nasceu sem pinto. Caramba, deve ser o padrão lá do sistema MPA de jornalismo. Caramba, olha só que interessante. Sério, o cara segue mais gente do que seguem ele, meu. Olha, essa aqui é típico de gadão. Presta atenção. Os filhos da pip saem do campo rindo. Não me desce. O cara não entende. O cara olha o jogador, acabou de perder, sai do campo rindo. Meu, o cara tá ganhando uma puta grana pro gado ficar entretido, entendeu? Se o outro time amanhã oferecer mais dinheiro, o jogador que você tá vendo rindo, ele vai pro outro time fazer gol contra o seu, cara. É gado. Puxa vida, assim, tá no controle remoto assim. Caramba, meu. Que gadão, meu. Globalista é assim, já percebeu? Globalista odeia a terra plana porque não gosta de pensar, gosta de assistir futebol. É verdade. O cara vê a bola em cima da cabeça aqui, ó. É redonda, então a terra é redonda. Olha isso aqui. Admito que votamos em Bolsonaro em 2018 porque não tínhamos boas opções. Mas, se em 2020 for diferente e forem apresentadas várias boas opções, vamos voltar no Bolsonaro do mesmo jeito. Tipo, o cara é bolsominion, meu. Agora eu tô entendendo porque o cara não gosta de mim. Então, basicamente, o cara não tem currículo, então vamos resumir aqui. Hugo Cerello, globaloide, ele mesmo diz que ele faz lá participações nesses sites de sátira de terraplanista, né? Contra terraplanista. Globaloide, bolsominion, hipnotizado por futebol e que tem aparentemente algum problema com mulheres, né? Porque tipo assim, o macho tem que tirar coração e colocar na brasa, coração dos inimigos, tem que pegar o sangue, a mulher você não precisa chamar, ela vem porque tá no cio, tal. Cara, meio esquisito, cara. Meio esquisito. Mas parece um padrão para globalista. Se você não vê o globalista, você vê esses globaloides, tá? Falando mal, xingando, etc, tal, você não tem noção do que tem lá dentro. Mas quando você pega um Twitter que nem a do rapaz aqui, você começa a ter noção. E você começa a ter noção o que você está lendo na imprensa. Porque esse sistema MPA aí, que abastece Minas Gerais de informação, você vê quem está escrevendo para o sistema MPA. É o padrão MPA de informação, certo? Penso que sim, né? Mas tudo bem, continuando aqui. Então a gente já sabe mais ou menos quem é este cara aqui, né? Ok, vamos lá. Ponto número 1. Primeira coisa, o prêmio Ignorância 2019 vai para... Rufem os tambores. Ó, o cara aqui diz o seguinte, ó. Isso aqui é novidade, hein? Presta atenção. O jornalista investigativo que confere tudo, ele vem falar, então, que geofísica é a união da geografia com a física. Tipo assim, acho que nem para pensar, ele nem sabe que geografia é da área de humanas, não é da área de exatas, né? Ele não entende. Como é que você vai juntar a área de humanas com exatas, meu amigo? Ele não entende o conceito. Sabe, ortografia, geografia. Geografia é sobre a forma, relevo, como que o clima tem a ver com o relevo, etc. Tal. Não tem nada a ver com o interior da Terra. A geofísica e a geologia tem a ver com o interior da Terra. Talvez você pudesse dizer o seguinte: a geofísica seria a união da geologia com a física. Mas eu penso que não. Eu penso o seguinte: a geologia é o estudo do interior da Terra com a química, basicamente, e a geofísica é o estudo do interior da Terra com a física, tá? Com o método físico, né? Mas aparentemente agora mudou o negócio aqui. O repórter investigativo do Globo. Vamos lá. Então, em 5 minutos, tá? Ele diz o seguinte:
que eu sou formado em geofísica, que é uma mescla entre geografia e física. Tipo, pega o sorvete, ó, que é um curso respeitado, isso é verdade. Em 5 minutos e 34, ele diz, ele se tornou doutor e depois professor. A carreira dele estava meteórica, acabou desandando um pouco. Espera um pouquinho. Primeira coisa, eles começam falando bem de mim, presta atenção. E aí vocês vão ver o que eles fazem 95% do vídeo. Minha carreira não desandou nada, simplesmente eu mudo, eu tenho mudanças, tá? E outra, eu não sou uma pessoa que fica lá fazendo fofoca, tá? Eu tenho várias profissões, tá? Não sei se vocês sabem, eu sou apicultor também, né? Eu tenho algumas colmeias de abelha, tá? No ano passado, tipo assim, tá bom, eu sou um apicultor amador. Eu tirei mel ano passado, mas assim, eu perdi a maior parte das colmeias. Esse ano tô tentando de novo, mas vamos ver. E ele diz assim, ó, então Afonso, quando estava dentro da FAPESP, que é um núcleo de pesquisa, e tudo pago com o dinheiro do contribuinte brasileiro, é importante salientar isso. Ok. Então vamos lá, primeira coisa, a FAPESP não é um núcleo de pesquisa, né? O nosso repórter investigativo do Globo não tem a menor noção do que é a FAPESP, tá? Ela é uma agência de fomento, ela paga, tá? Ela não é um núcleo de pesquisa. E outra, ela não é financiada pelo contribuinte brasileiro como um todo, tá? É do estado de São Paulo. Mas tudo bem. Aí em 6 minutos diz assim, o doutor Afonso recebeu um certo valor de R$200 mil, que seria aplicado em pesquisas. Só que quando isso ocorre, você que é do meio acadêmico, tá falando pro outro aqui, sabe disso, né? O Dino é da área de física e da área de letras. Bom, não sei, não tem currículo, né? E convenhamos, R$200 mil para pesquisa na área de geofísica tem que ser uma contribuição muito importante. Sério, o cara acha que R$200 mil é muito para geofísica, coitadinho. Tipo assim, não tem a menor noção. Lá na USP a gente instalou a rede sismográfica brasileira, tá? R$12 milhões. Embaixo, no andar de baixo, tem o grupo de paleomagnetismo. Tem lá um projeto, se eu não me engano, 6 ou 7 milhões de reais. Do lado, na geologia, tem um prédio do Chilimp, que se eu não me engano o pessoal gastou da ordem de 15 milhões de reais. Tipo assim, você acha que R$200 mil é dinheiro? Oh, meu Deus do céu! Cara, você não tem a menor noção do tamanho dos projetos que eu trabalho, cara. Não tem a menor noção. Mas tudo bem. Vamos ignorar um pouco aqui, tá? Eu entendi. Para ele é bastante. Eu sei que para muitas pessoas é bastante. Mas assim, pensa. Quando a gente fala em termos de continente, em termos de Brasil, tipo assim, é muito dinheiro. E a geofísica, quando a gente fala em terra sólida, ainda não é tanto. Se você pegar, por exemplo, sísmica, a gente está falando de projetos de 200 milhões, 50 milhões, 80 milhões, não mil, tá? Isso aqui é um projeto, tá? Logo que eu entrei na USP, foi um projetinho, 200 mil, para comprar equipamento para a USP, tá bom? Mas tudo bem, ele está falando como se fosse uma coisa gigantesca, entendi. Lembre-se, tá? Ainda assim, que nem 10 milhões, se você for comparar com o Sirius, que é aquele acelerador de partícula da Unicamp, que foi mais de R$1 bilhão, tipo assim, quando o pessoal fala, inclusive, deixa eu falar para vocês aqui, que assim, falta dinheiro para pesquisa, falta hoje, tá? Porque até pouco tempo tinha bastante, né? Mas tudo bem, vamos continuar aqui. 7 minutos. Diz assim, não é que ele não prestou conta do dinheiro, mas sim que ele tomou pau. Ele disse que gastou nisso, nisso e nisso e a justiça pegou e rejeitou. Por isso e por isso. São termos técnicos que nós, como leigos, não sabemos avaliar. Espera um pouquinho, o cara é um jornalista investigativo. Se são termos técnicos que ele não sabe avaliar, por que ele faz uma live 2 horas sobre termos técnicos que ele não sabe avaliar? Não era melhor chamar um advogado, pô? Você tá de brincadeira, meu. Ai. Então assim, a justiça não pegou nada, tá? A gente teve um problema da questão digital. A FAPESP queria receber as notas fiscais no formato digital, tá? E assim, a FAPESP reclamou disso. E a FAPESP entrou na justiça falando, ó, a gente tá com um problema no contrato aqui. O cara não entregou as notas digitais, de forma digital. Foi isso, tá? Mas tipo assim... Aí em 7 minutos e 22, o rapaz aqui, amigo do Michelson Borges, diz assim, em outras palavras, as contas não batiam, é isso? E ele diz, exatamente. E o outro diz, faltava valor ali, né? E o outro diz, faltavam valores ou ele apresentou, mas não foi considerado como válido.
a gente não tem a informação completa. Beleza. Então, ele sabe a resposta, tá? Ele tá agindo de má fé aqui. Por quê? Vamos lá. Em algum lugar diz que está faltando valor, que eu roubei algum valor. As estações foram instaladas, todo o material foi comprado, tá? Teve nota fiscal corretamente, só que assim, o negócio não foi aceito 2 vezes. No final das contas, eu mudei para cá. E outra coisa, bom, realmente, tipo, eu mudei 4 vezes nos últimos sei quantos anos. Tipo assim, eu não sei exatamente agora onde estão essas notas fiscais. Agora, desde o início, eu me propus a pagar. Eu não entendi aqui onde tem desvio de dinheiro disso, tá? Teria desvio de dinheiro quando, por exemplo, assim, o cara vai lá, pega dinheiro para fazer uma ponte e a ponte não existe. Meu, todos os equipamentos foram instalados. Agora, outra coisa, muitas vezes eu tirei dinheiro do meu bolso quando não dava para pegar nota fiscal. Isso é normal na ciência, mas tudo bem, vamos ignorar isso um pouco. 8 minutos e 30, o rapaz diz assim, segundo uma fonte da USP, que falou comigo, ele falou internamente para os colegas dele que ele estava saindo da USP por causa do chamado religioso. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando porque eu saí da USP, tá? Não tem nada a ver com o chamado religioso. Foi simplesmente assim, eu senti vergonha quando eu vi que eu podia gerar emprego. Tinha um rapaz com 2 menininhas, eu contei a história. Vocês procuram aí, tem um vídeo falando porque eu saí da USP. Não precisa inventar a história, né? Os dois aqui usam fontes anônimas. Eu não sou um traficante que a pessoa tem que esconder o nome, certo? O cara vai denunciar um traficante, tem que esconder o nome, eu concordo. Agora, por que as pessoas têm medo de falar o nome se é verdadeiro isso? Sobre coisas sobre a minha pessoa. A pessoa só vai ter medo de falar uma coisa contra mim se ela está falando uma coisa mentirosa, tá? É óbvio isso. Qualquer jornalista sabe disso, mas tudo bem. Aí vamos seguindo aqui. Em 10 minutos e 30, diz assim, ó. Ele diz que eu falei de terra plana pela primeira vez e que eu perdi muitos inscritos. E depois disso eu usei para ganhar dinheiro, o que é lícito, mas é imoral. Então pera um pouquinho, vamos tentar entender a lógica. Se eu falei sobre terra plana e perdi inscritos, de onde ele tirou que eu fiz isso por dinheiro? Tipo assim, o Afonso falou de terra plana para perder inscritos para ganhar dinheiro. Isso não faz sentido nenhum, é a lógica do globalista. Não adianta, é difícil discutir com um globalista, né? No sentido de globaloide, né? Difícil. Olha só, em 19 minutos, o rapaz diz assim, quanto o Afonso ganha com isso? Ninguém sabe mais, Dino. Ninguém sabe quanto eu ganho, meu Deus. E de fato, ele não tem obrigação nenhuma do ponto de vista legal de prestar conta pra gente. Sério que eu não tenho, cara? Nossa, como você gostaria de ser um inquisitor, né? Faz o seguinte, cara. Entra pra Receita Federal. Só que assim, precisa ser um cara competente pra entrar lá na Receita Federal, entendeu? Tipo assim, não pode ser uma pessoa muito fraca, tá? Tipo, você tá de brincadeira, meu. Mas a gente tem estimativas. Ele cobra $5 no Patreon. É verdade. Ele não faz pedido de vaquinha, pois ele é profissional. É verdade. Eu me formei em geofísica, sou profissional em geofísica, sou profissional como empresário e sou profissional em várias áreas. Eu acho que isso não é errado, né? Ser profissional. Mas tudo bem. O Patreon, que ele cobra $5 por pessoa, na última avaliação, há cerca de 2 meses, estava com 8 mil inscritos. Mas é mentiroso demais, Porque quando eu fechei o Patreon, eu sei o número de quando eu fechei o Patreon, porque as pessoas começaram assim, quanto Afonso ganha, etc, tal. E o que acontece? As pessoas não veem que tem que descontar o valor do Patreon, que é 10%, os 30% de imposto de renda, nada disso a pessoa não vê. Então, como o pessoal faz as contas sem descontar nada, como se tipo assim, eu estivesse ganhando rios de dinheiro, o que eu fiz? Eu fechei o Patreon. Eu fechei o Patreon quando tinha 1.600 inscritos. Ninguém sabe se subiu, se manteve ou se desceu. E eu não vou falar, porque os caras vão morrer de curiosidade. Enfia a cara no colchão assim, fica, ele não falou. Não vou falar, tá? Agora, o nosso jornalista aqui investigativo tá falando que eu tinha 8 mil inscritos. É uma mentira, tá? Eu nunca tive 8 mil inscritos, é um mentiroso. Ele sabe que tem prints em vários canais aí falando mal do meu Patreon. Ele sabe que é muito fácil pegar um print. Ele pegou o print? Não, porque ele é um mentiroso, né? Mas tudo bem. Aí o Dino, que está aqui do lado, diz assim, vou ser sincero, não era 8 mil, olha só, vou ser sincero. Quando eu vi pela última vez, ele estava ganhando $18 mil.
pera um pouquinho. 18 mil dólares significaria que eu estaria com 3.600 pessoas. Se eu fechei o Patreon, nunca tive 3.600 pessoas, ok? Se eu fechei o Patreon com 1.600, como mentiroso fala que eu tinha 3.600 pessoas no Patreon? E aí ele diz aqui, ó, levando em conta a contribuição mínima de 5 dólares por aulinha. Aí ele está enganado, tá? Não é 5 dólares por aulinha. Tem o Patreon lá, eu ponho todo domingo um vídeo novo de mais ou menos 1 hora, tá? Tem vídeo de 1h30. E assim, são 4 ou 5 vídeos por mês, tá? Desses do final de semana, do domingo. E aí, na quarta-feira eu coloco os boletins semanais, que são mais ou menos 15 minutos. Mas basicamente, o pessoal que está lá no Patreon está me pagando $1, se eu considerar só os vídeos de domingo, 50 centavos de dólar por vídeo. Tá? O pessoal que está lá gosta. Tá? Assim, como eles não têm competência para fazer um vídeo sobre um assunto, eles só conseguem falar mal dos outros, eles ficam bravos. Mas o pessoal lá aprecia. Eu agradeço. Né? Puxa vida, para mim é um prazer. Agora, não é 5 dólares por aulinha. Outra questão, muitas pessoas falavam assim, Afonso, faz uma palestra, alguma coisa do tipo, que nem o Pirula faz. Cobra lá 50 ou 100 reais por pessoa e enche um auditório. Olha, eu não sou palhaço de picadeiro para ficar, vou lá, faço uma apresentação em São Paulo, aí eu vou para Bahia, faço a mesma apresentação, aí eu vou para Porto Alegre, faço a mesma apresentação. Não consigo fazer isso, não tenho, não tá no meu coração. O que eu pensei? Eu venho aqui e faço uma apresentação bem parecida, ó, mais ou menos 1 hora, certo? Só que ao invés de repetir a mesma em vários lugares, eu estou gravando elas, apresentando para todo mundo. O cara do Acre pode assistir, o cara do Tocantins, o cara de São Paulo, Porto Alegre, e pode assistir todas as outras. Tá? Quem entra hoje no Patreon, por exemplo, e está lá pagando os 5 dólares pela primeira vez, consegue assistir a quase 50 vídeos. Então, tipo assim, pega 5 dólares, divide por 50 e vê quanto que sai por cada vídeo. Né? Então não é 5 dólares por aulinha, mas tudo bem. E aí ele diz assim, e tem gente que contribui ainda com mais do que 5 dólares. É verdade. Tá? Tem empresários, por exemplo, que querem me consultar sobre alguma coisa, tem muito conhecimento, muito contato. O pessoal vai lá e entra em contato comigo. Agora, eu vou cancelar esse negócio dos 100 dólares, porque o que acontece? Primeiro que o pessoal que estava me pagando 100 dólares, e já viraram meus amigos. Então, tipo assim, não rola ficar cobrando 100 dólares. E outra questão, eu não consigo atender mais gente, porque eu já fiz muitos amigos e, tipo assim, fica difícil. Então, eu vou cortar a opção de 100 dólares, né? Mas, lógico, eu vou cortar a opção de 100 dólares, porque segundo eles eu sou um mercenário e quero ganhar menos, porque eu sou um mercenário. Mas tudo bem. Continuando aqui. 21 minutos diz assim, considerando isso, vamos por aí na casa dos 60 mil. Isso na época. A gente não sabe se ele tem mais seguidores hoje. De qualquer forma, do ponto de vista jurídico, isso não configura crime. A gente está citando aqui porque ele é figura pública. Sim, não é crime nenhum, com certeza não é crime, mas a gente já vai ver o nível dos comunistas aqui, né? Os comunistas, aqui no caso, um bolsominion, né? Que, pelo jeito, tem problemas com dinheiro. Mas tudo bem. 21 minutos e 20 segundos. Dentro desse valor, ele ainda tem o YouTube, hein? Ganha dinheiro com o YouTube. E aí o Dino diz assim, o vídeo do Afonso tem um exagero de propagandas. Um vídeo de 15 minutos tem 30 propagandas. Ou seja, uma propaganda a cada 1 minuto e meio. Sim, não sabe fazer conta, coitado. Olha só, presta atenção. 15 minutos, tá? Dividido por 30 propagandas, daria uma propaganda a cada 30 segundos. Né? E ele está falando que a cada 1 minuto e meio. Todas as informações estão incorretas, tá? Eu coloco uma propaganda a cada 3 minutos e meio nos vídeos monetizados, que não são todos. Por que eu faço isso? Porque eu tenho uma penca de vídeo não monetizado. Né? E o que acontece? Sim, o YouTube monetiza alguns vídeos, não monetiza o de vacina, por exemplo, alguns não monetiza, mas quando eu ponho um vídeo que não monetiza, e o YouTube agora tem uma política, que é canais não lucrativos, tipo assim, vão ser eliminados, tá? O que eu tento fazer? Eu tento viabilizar os vídeos que não produzem, né? Ou seja, eu coloquei sim uma quantidade grande de anúncios, peço desculpas a todos, mas tipo assim, a gente tem que, tipo assim, tentar contornar esse sistema aí. E o que acontece? Sim, tem bastante anúncio, isso é verdade. Agora, se meu vídeo de 15 minutos tem 30 propagandas, ou seja, a cada 1 minuto e meio, tá totalmente errado, tá?
não é 1 minuto e meio, e se fosse 15 minutos com 1 minuto e meio não daria 30 propagandas e vice-versa, né? Mas tudo bem. Ele diz assim, ou seja, é uma máquina que ele construiu para gerar renda para ele mesmo. Você tá de brincadeira. Número 1, o canal do cara é monetizado, né? Mas ele não fala isso, né? Provavelmente isso aqui é uma máquina para gerar renda para ele, né? Eu não acho que ele gere renda para outra pessoa, penso que é para ele. Eu não entendo aqui as observações, eles são meio... vamos lá. Em primeira mão aqui no canal DinoCast, vai falar, primeira mão, essa aqui é boa, hein? O Afonso entrou com um pedido para não pagar determinados trâmites jurídicos alegando pobreza. Aí é o fim do mundo. Sério, cara, eu não pedi nada alegando pobreza. Não faz sentido nenhum, certo? Tipo assim, o juiz sabe quanto que eu tenho de patrimônio, cara. Não tem nada a ver. O que acontece é o seguinte, quando a FAPESP provavelmente lá me processou, eu não sabia no início, o que acontece? Provavelmente, quando o pessoal foi me julgar a revelia, uma representante do Estado, provavelmente me defendendo, foi lá e alegou isso. Mas tipo assim, não foi minha advogada, tá? Não foi minha advogada, mas tudo bem. Então eu aleguei pobreza, né? Um mentiroso, meu. Mas tudo bem, 37 minutos e 50 segundos. Sabe por que o Afonso falou mal do Congresso da Terra Plana? Olha lá a teoria dele, hein? Porque ele tinha medo que isso fosse parar na grande mídia e que eles fossem vasculhar a vida dele. Olha os crimes. Olha os crimes, eu sou criminoso, né? A gente já viu o que dá indicar crime a quem não cometeu crime. Mas tudo bem. Olha os crimes. Discurso de ódio. Cara é um mongoloide, cara. Desculpa, discurso de ódio é o que ele tá fazendo. Ele vai fazer o tempo todo. Daqui pra frente é só discurso de ódio. Discurso criminoso antivacina. Mentiroso de novo. Por quê? Número 1, só um minutinho. Este livro aqui, eu sempre falo sobre este livro aqui, tá? Eu não falo bobagem sobre vacina, eu falo sobre artigo científico. O amigo aqui, o jornalista, repórter investigativo, não teve a capacidade, provavelmente porque não sabe inglês, ou porque prefere assistir jogo de futebol ao invés de ler, ele não sabe o que está escrito aqui, porque ele não leu, né? Agora, discurso criminoso antivacina é uma mentira, porque meu canal é americano, certo? Existe um representante pessoa jurídica para esse canal, que é americano também, e eu sou simplesmente, dentro desse cenário, o apresentador do canal. O português não é monopólio do Brasil, tá? O canal é americano. E nos Estados Unidos tem vários canais que falam sobre vacinas, canais definidos como antivacina. E aqui é permitido. Então quando você diz assim, discurso criminoso antivacina, você está de novo falando errado aqui. Né? Porque o meu canal é americano e aqui não é crime, ok? Continuando. Ele diz assim, ele tinha medo de ser exposto na mídia por causa do charlatanismo. Aí ele sabe que charlatanismo é crime, né? E como ele não pode falar isso, ele diz assim, mais um charlatanismo poético do que um charlatanismo jurídico. Eu quero ver ele indicar para o juiz o que significa charlatanismo poético. Vai ser engraçado isso. Mas tudo bem. Olha só, eu queria que uma grande emissora de TV falasse sobre os crimes e pilantragens desse cara. Ok, crimes, né? Então, de novo, ele falando que eu cometi crimes e pilantragens. Beleza, imputando crime a uma pessoa que não fez crime. Isso se chama o quê? Calúnia. É crime calúnia, ok? Vamos lá. Se você pegar aqui, ó, depois de todo esse discurso de amor que eles fazem, que não é discurso de ódio na visão deles, ó, Afonso preso, Afonso cela plana. Será que a cela da prisão vai ter curvatura? Infelizmente, ser um cafajeste dá mais dinheiro do que ser um pesquisador. Essa é uma verdade. Vamos lá. Esse cara é pesquisador? Ele já publicou algum artigo científico? Não. Esse aqui é pesquisador? Já publicou algum artigo científico? Não. Eu sou pesquisador? Já publiquei artigo científico? Sou. Então, infelizmente, ser um cafajeste dá mais dinheiro do que ser pesquisador. Bom, pesquisador sou eu, eles não são. Então quem é cafajeste? Segundo o cara aqui, deles mesmo, são eles, certo? Porque se eles não são pesquisadores, eles são os cafajestes, certo? Segundo o Eduardo Lima. Tá? Olha esse aqui, ó. Bora, algema nesse Afonso. Afonso cela plana. Discurso de amor, né? Não é de ódio. Afonso bandido foragido. Eu sou foragido, olha só. Afonso preso e Lula livre.
Oh, boy, esses caras são loucos. Corrupção não tá na Torá. A gente vai ver se corrupção, se eu pratiquei corrupção, né? Porque corrupção é crime. Vamos lá. Que mais? Slide 3. 48 minutos e 30 segundos. O Dino interrompe o Bruno, o Hugo, e diz assim: olha, tem um cara dizendo aqui para apontar logo o crime que o Afonso cometeu. Tipo assim, 48 minutos os caras não apontaram crime nenhum, né? Então o cara aqui diz assim, ó, o Roberto Scor. E daí? Aponta logo o crime do cara. Seja objetivo. Diga qual foi o artigo do Código Penal que caracteriza um crime. Crime. Sabe ler o que é crime? Vocês são doentes caluniadores. Então, ele está falando aqui, olha só. Então, o rapaz fica nervoso e diz assim, né? Então, ele diz assim, olha, tem um cara dizendo para apontar o crime que o Afonso cometeu. Para ele, não tem crime. E o juiz julgou quem então? Porque se o juiz condenou, creio que é um crime, certo? Errado. Por exemplo, custódia de criança, quem vai ficar com o pai e com a mãe. Isso é crime? Não. O juiz decide coisas quando há divergência entre pessoas ou contratos, tá? Não há crime nisso. Crime é você atropelar uma pessoa, matar uma pessoa, fazer calúnia é crime, né? De 6 meses a 2 anos de prisão, isso é crime. Agora, você ter que pagar um valor para a FAPESP, isso não é crime, tá? Até o momento que eu não pagar, isso se chama dívida, né? Inclusive, se você tem um apartamento financiado, você também tem dívida, né? A questão é você tem que pagar nas datas certas. Só isso, né? Mas tudo bem. E aí o rapaz aqui, ele diz assim, ó, em 49 minutos e 15 segundos. Eu anotei tudo isso aqui, porque tudo isso aqui vai para um documento direitinho. Ele diz aqui, o jornalista do sistema MPA, ele diz assim, ó, Roberto, sendo bem claro, o crime que ele cometeu foi contra os cofres públicos. De novo, falando que eu cometi um crime. O Estado de São Paulo afirma que ele pegou dinheiro de pesquisa científica, cerca de 200 mil, e não prestou contas disso. Eu não peguei 200 mil nada, 200 mil é o valor total do projeto, a FAPESP gastou o dinheiro ela mesma, tá? Diz assim, ele foi condenado, agora só falta dizer que o juiz é da maçonaria e não sei o que, etc, tal. Vocês vão criar as narrativas. E, bom, vamos sair do Afonso e vamos pro Afonso dos anos 90, né, o Urandir. Beleza, vamos fazer uma pergunta aqui. Primeira coisa, o Urandir dos anos 90 era o Carl Sagan, tá? O Carl Sagan era o picareta, tá? O Carl Sagan é 100 vezes mais picareta do que o Urandir poderia ser. Tá? O Carl Sagan é a maior picareta do mundo. Tá? Por quê? Porque ele contou, por exemplo, inverno nuclear. Ele nem explicou como é que calcula o negócio. Ele fez como o negócio? Fez tudo errado. Então assim, por que vocês não falam das devidas pessoas? Por exemplo, o amigo aqui do Dino diz que o Jack Parsons, que se dizia anticristo, o cara é bonzinho, entendeu? Agora, o cara vem me comparar aqui com uma pessoa. Desculpa, mas eu tenho doutorado, tenho graduação. Você tem doutorado, meu amigo? Você tem também? Vocês têm doutorado? Vocês têm artigo? Você tem algum artigo publicado? Tem alguma relevância? Não, né? Entendi. Tudo bem. Mas vamos continuar fazendo chacota, né? Olha só. Olha aí o passador de pano de bandido. Chama de bandido. Beleza. E assim vai, né? Olha só, subtrair recursos públicos não é crime? Da onde será que os inscritos deles tiraram que eu subtraí recurso público? Tiraram deles, né? Beleza. Continuando. Slide 4. Em 39 minutos, o Dino fala o seguinte. Então, ele começa a falar então que terraplanistas falam que Hitler era um libertador e eles são antissemitas, etc. Isso é mentira, isso é mentira. Existe um ou outro, tá? Mas o que eu posso garantir para vocês é o seguinte: 99% de todos os antissemitas do mundo são globalistas, não terraplanistas. Por exemplo, o cara que sucedeu o Jack Parsons, tá? Tem um vídeo aqui, ó, 442, a SpaceX deveria agradecer ao ocultista, do meu canal. Falei sobre o Jack Parsons. O que sucedeu ele foi o quê? Um soldado, sei lá, alguma coisa do exército nazista, um cara que cometeu crimes de guerra e foi para os Estados Unidos fundar a NASA, junto com aqui, ó, o Jack Parsons, que já estava lá antes dele.
Então, pera um pouquinho. A NASA teve muito nazista. Já fiz um vídeo aqui falando quantos nazistas estavam na NASA. Então, pera um pouquinho. Será que a NASA tem muito terraplanista lá dentro? Acho que não, certo? Então, pera um pouquinho. Quem são os nazistas? Os terraplanistas ou os globalistas? Que eu saiba, esse cara aqui que o Michelson Borges defende, o Jack Parsons, tá aqui, ó. Terraplanistas são destruidores de reputação, do canal do Michelson Borges. Esse cara que ele defende, e que eu falo mal aqui em cima, é o cara que se define como anticristo. Agora, eu penso que na verdade não são os terraplanistas que são nazistas, eu penso que são os globalistas, né? Mas tudo bem, tem um ou outro aí com problema? Tem, né? Todo lugar tem um louco, mas, né? Por exemplo, se a gente for chegar a essa conclusão que você está falando, o que eu posso falar é o seguinte, 0% dos pedófilos são terraplanistas, tá? 100% são globalistas. Pronto, que tal essa? Não faz sentido, percebe? Mas tudo bem, o que você está tentando é tentar falar uma mentira, né? Uma coisa que foi usada muito na apresentação. Aí, 42 minutos, 40 segundos. Diz assim, ó, o doutor Afonso tem esse crime aqui, que é dentro da USP, mas é uma coisa pequena. 44 minutos. Assim como o Rômulo Marasquim, que fez um curso que você vive melhor no apocalipse. Olha que nego esperto, diz aqui. Ele está dizendo, tá? Tô só lendo. E aí o Dino diz, sério isso, cara? E o outro diz, esse curso foi muito criticado, depois ele negou. Disse que não era um curso, mas era um curso sim. Ele é um repórter investigativo, né? Vamos ver. O Rômulo, pelo menos, já foi denunciado pela Record News sobre seu discurso antivacina. E a Record News fez o papel dela nisso, o Estado brasileiro que não fez. Espera um pouquinho, vamos lá. Várias mentiras aqui. Então, primeira questão, ele está me atribuindo crime novamente, né? O que é calúnia e da cadeia, né? Mas tudo bem. Seguindo aqui, então, ele fala do Rômulo, dizendo que o Rômulo tem um curso que ele vende que é para sobreviver ao apocalipse. Isso é uma mentira. O Rômulo não tem nenhum curso. O cara se diz repórter investigativo e não parou para entrar no site de curso. O Rômulo não tem nenhum curso. O Rômulo sim vendeu um curso do Humberto Voltz de empreendedorismo, ok? Não tem nenhum curso do Rômulo sobre apocalipse, ok? Mas isso aqui é o seguinte, os globalistas eles gostam de ouvir mentira. Afinal de contas, eles gostam de ouvir que o mundo é uma bola, né? Então tem que estar lá contando mentira o tempo todo. É clássico do programa de globalista. Aí 51 minutos e 30 segundos. Diz assim, a função de um jornalista é investigar. A minha função é ir pra rua. A gente tem que ser útil para a sociedade. Então eu vou explicar uma coisa para ele. Número 1, fofoca não é útil para a sociedade, cara. Ponto número 1. Quem me julgou, tá? No caso da FAPESP, foi um juiz. Ele é útil para a sociedade. Foi lá, cobrou, fui lá, tive que pagar, certo? Ele é útil. Você contar fofoca não é útil para a sociedade. Ponto número 1. Você se diz, neste ponto aqui, em 51 minutos e 30 segundos, de jornalista. Eu gostaria de saber em que faculdade de jornalismo você se formou, tá? Porque se você não tem um curso de jornalismo, você pode falar que é repórter, né? Mas eu gostaria de saber, porque nenhum dos dois tem currículo, né? Que nem o Lutz. Eles não têm currículo, tá? Eles têm medo de mostrar currículo, né? Mas tudo bem. Ah, é ad hominem. Não é ad hominem. Eu quero saber se vocês são pares ou não. E aparentemente não. O cara aqui não sabe nem dividir 15 minutos por 30. Sério, o cara não consegue dividir 15 por 30. Tipo, ai, meu Deus, não é número inteiro. Você tá de brincadeira, meu. Ah, tudo bem, continuando aqui. Ai. Slide 6. 53 minutos. Enquanto as pessoas antivacinas não tomarem um processo violento, não forem responsabilizadas, não forem para a cadeia, elas não vão parar. Mas quando o primeiro for preso, você pode ter certeza, a palhaçada vai reduzir em 80%. Agora eu vou parar um pouco aqui. Pergunto para vocês. Os dois aqui cometendo calúnia e difamação, além de outras pessoas de outros canais. Pergunta, falando que eu me atribuindo crime, o que não é verdade, é uma mentira, e portanto calúnia, que portanto é um crime, condenado de 6 meses a 2 anos de cadeia. Certo? Não é de 0 meses a 2 anos de cadeia, tá? Você fez calúnia, pelo menos 6 meses de cana, certo? E mais multa. Aí a pergunta aqui, ele está falando assim, ele está falando que as pessoas que falam sobre vacina, elas devem tomar um processo violento, serem responsabilizadas e irem para a cadeia, senão eles não param. Então a pergunta que eu faço para vocês, vocês acham justo eu mandar um dos dois para a cadeia ou os dois para a cadeia? Eu pedi para o juiz fazer. O que vocês acham? É justo ou não?
Será que acaba com a vida dessas pessoas? Será que talvez reforme a vida dessa pessoa? Tipo, o cara tão violento, que fala de mulher do jeito que fala no Twitter, só fala de futebol, etc. Tal. Será que ele daria mais valor para a vida? Seria mais respeitoso com os outros seres humanos? Contaria menos mentira e faria menos calúnia se ele passasse um tempo no Chilindró? Porque aí basicamente ele está querendo mandar prender pessoas como eu, que falam sobre este livro aqui, ó. Certo? E eu posso falar, que estou nos Estados Unidos, certo? Falar em português não é patente do Brasil, tá? Tem vários países que falam português, inclusive. Então, assim, o cara tá querendo mandar pra prisão. E ele diz assim, tem que ser preso, o primeiro. Será que se for preso o primeiro caluniador, eles param de fazer calúnia? Porque, será que a técnica dele é boa? Será que a gente deve usar? Por favor, deixe no comentário, eu vou tirar uma média de vocês e vocês vão decidir se eu vou entrar com o advogado para mandar esses caras para cadeia ou não. Será que vale a pena colocar duas pessoas que em tese poderiam ser produtivas para cadeia? Porque pensa só, poderiam ser, mas esse aqui é um fofoqueiro e esse aqui simplesmente é um mentiroso que está lá fazendo vídeo sempre contando mentiras, né? Então eu penso que a gente tem que avaliar, né? Ao mesmo tempo que eles falam que eu cometo crime, eles estão querendo simplesmente que no futuro eu tenha que demitir funcionário, etc. tal, pais de família que trabalham honestamente para ganhar seu dinheiro e levar sua comida para casa. Então tem que avaliar bem, né? Ok, e aí ó, 1h, 10 minutos e 45 segundos. Ele diz assim, ó, o Afonso Vasconcelos, assim como o Douglas do canal Inteligentista, tem vídeo antivacina que são monetizados. Sério, cara? Como é que pode um cara falar isso? Que vídeo antivacina meu é monetizado? Conta pra gente. Porque a BBC fez questão de desmonetizar cada um dos meus vídeos. Ela entrou em contato com o YouTube e fez isso, ó, desmonetizou cada vídeo meu falando sobre vacina, tá? Inclusive, aí depois eu fiz um vídeo no dia seguinte, aqui a BBC desmonetizou tudo, mas pelo menos sobrou da água oxigenada monetizado, porque ele não falava sobre vacina. E aí no dia seguinte o YouTube foi lá e desmonetizou o da água oxigenada também. Então, tipo... cada uma. Então vamos lá, continuando aqui. Então assim, eu acho que o cara foi meio mentiroso, ele devia falar que vídeo é esse que está monetizado, né? Ok, 1h, 25 minutos. Diz assim, o Ministério Público, comece por favor a perseguir esse pessoal da Terra plana que fala sobre vacinas. Então nosso amigo que faz paródia engraçadas de terraplanistas, chamando a gente de pombo, pombal, etc., indicando que eu cometo crime, sendo que eu não cometi crime algum, falando para o Ministério Público nos perseguir. Pergunta, será que vale a pena pedir para o Ministério Público dar uma dose do que ele gostaria que a gente recebesse? Será que vale a pena? A pergunta eu vou deixar aqui. Os dois aqui, ó, que eu aconselho para eles, assim, começa a rezar para pedir para o Criador amolecer meu coração, tá? Porque eu tô assim, cada vez mais duro. Mas vamos lá. Slide 7. Se você é terraplanista de verdade, essas pessoas com passado criminoso e imoral merecem seu respeito? Olha só, criminoso, eu sou criminoso de novo. 1h, 9 minutos. Eu quero ver se você vai continuar falando terra plana se seu canal for desmonetizado. Claro que não, o interesse é financeiro. E o seu canal, cara? Olha só, logo que eu entrei, olha só. Isso aqui é uma propaganda, não é? Seu canal é monetizado? Se ele for desmonetizar o seu canal, você vai continuar falando sobre o Globo? Eu vou responder uma pergunta para você aqui. Vou colocar alguns pontos. Os canais dos globalistas são todos monetizados. E eles reclamam que os outros canais são monetizados. Os canais dos globalistas têm Apoia-se, Patreon e número de conta bancária para pagamento. E eles reclamam do meu Patreon porque eles são incompetentes, né? Os canais dos globalistas fazem lives longas para conseguir um dinheirinho no Superchat, tá? Algo que eu não faço aqui. Eu não acho legal você tipo ficar 2 horas fazendo live só para ficar ganhando dinheirinho. Eles deixam claro que eles falam até cansarem. Eu vou mostrar isso para vocês hoje. Outra, os cientistas da NASA trabalham por amor à ciência? Fácil. Tira o salário do cientista da NASA e vai ver se ele vai trabalhar por amor à ciência, ok? Sim, a gente faz porque a gente gosta,
Mas todas as pessoas aqui que eles falam bem ganham dinheiro. Olha só, os cientistas do Globo, eles trabalham só por amor à ciência, corta os salários dele para ver. Lá na USP, se o aumento anual, ao invés de 7%, for 6,8%, os caras fazem greve e jogam até pedra na vidraça. Tipo assim, eles fazem por amor à ciência ou rola uma graninha? Tá? Vai lá, aproveita e vai lá, entra na USP e vê quanto que é o salário dos professores. Tem professor que ganha 20 e poucos mil reais. Deve chegar a uns 30 mil. Olha só, todos hipócritas. Sabe qual a diferença entre os canais de terra plana, por exemplo, o meu Patreon, que vocês tanto reclamam, e os institutos de pesquisa? É que no meu canal a população vai lá e fala o seguinte: eu quero assistir os vídeos lá do Afonso, tal, quero fazer uma troca, uma interação e tudo mais, lá tem mais espaço pra gente comunicar. A pessoa entra lá e está financiando a minha pessoa, ou o meu canal, certo? $5. Beleza. Agora, os institutos de pesquisa são diferentes. Ao invés da pessoa escolher onde ela vai, o governo vai lá, faz uma puta taxação em cima da pessoa, rouba o dinheiro, porque imposto demais é roubo, certo? Ele vai lá, rouba e dá para o instituto de pesquisa que a pessoa nem quer financiar. Por exemplo, o acelerador de partículas Sirius, que ninguém quer. E aí, como é que funciona isso? Pergunta, o que é mais moral? É você ser financiado diretamente para a população ou você ter um governo que coloca imposto sobre o feijão e o arroz para financiar a pesquisa? O que é? Uma pergunta. Olha só, outra pergunta. O seu amigo aí, Michelson Borges, ele tem um blog, ele faz serviços lá na igreja dele, etc. Tal. Ele faz só por amor ou ele recebe uma graninha? Não é porque você recebe dinheiro que você não está fazendo por amor, percebe? O Michelson Borges com certeza está lá fazendo por amor. Mas se ele não receber um salário, ele vai ter que ir vender pipoca, vai ter que fazer alguma coisa, percebe? Normal. A hipocrisia é a essência do analfabeto funcional, que aparentemente são os dois rapazes. Né? Slide 8. Né? 1h 47 minutos. Diz assim, ó. Vocês não pensem que o Leandro ou o Afonso falam essas coisas malucas da cabeça deles. Não. Tudo, absolutamente tudo dentro da terra plana brasileira é um copiar e colar, Ctrl-C, Ctrl-V, do que eles pegam nos Estados Unidos. A fonte primária desses absurdos, vem dos blogs americanos. E isso é ridículo. Isso é ridículo. Caramba! Vou fazer uma pergunta. A NASA é do Brasil? É dos Estados Unidos. O que vocês põem nos blogs globalistas, no negócio de vocês aí, vem da onde? Vem dos Estados Unidos. Entendi. Então, a gente pegar um conteúdo americano e traduzir para português é ridículo. E vocês? É ridículo pegar o conteúdo americano e traduzir para português? Não, né? Interessante. Ok, então ele está falando aqui sobre imoralidade. Então nós somos imorais por traduzir conteúdo americano. Vamos lá. Eu penso que imoralidade, tá vendo isso aqui, ó? Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia decide não investir mais em fábricas de armas. Quer dizer, eles investiam, mas agora eles decidiram. Os adventistas sérios chegaram, ó, pegar dízimo para investir em fábrica de armamento. Vocês estão de brincadeira com a gente. E o pessoal fala, é verdade, não vai mais investir. Né? Uma pergunta, é imoral você usar dinheiro de dízimo para investir em fábrica de arma? Pergunta. Olha só, seria imoral você, sabendo disso acontecendo dentro da sua igreja, você não abrir a boca e não falar desse assunto para os seus mais de 100 mil inscritos? Seria imoral? Porque vocês estão analisando a minha moralidade, vamos analisar a moralidade de todo mundo. Outra coisa, adultério de pastor com fiéis casadas é algo imoral? Vocês nunca respondem. É imoral o pastor ir lá pegar a mulher de um fiel lá na igreja? É imoral? Seria imoral mentir o tempo inteiro durante uma live de 2 horas? E chamar uma pessoa de criminosa, sendo que não é? Seria imoral? Beleza. Então vamos lá. Para finalizar, o cara fica lá mais uns 10 minutos falando com os inscritos. Fulano, ciclano, Beltrano. E vem falar que eu tô fazendo seita, né? Beleza. E aí vem uma questão, ó. Eles dão a entender, e tá aqui do lado também, ó. Afonso Geltonto Pulguento tem que ser investigado porque fugiu do Brasil. Então, fugir do Brasil, sou fugitivo, olha só. Eu fugi do Brasil? É só uma piada ou é simplesmente desonestidade?
tá? Eu mudei para os Estados Unidos, sim, tá? Tenho empresa aqui, tenho empresa no Brasil, tenho patrimônio no Brasil, tenho patrimônio aqui. E olha só, por que eu gosto daqui? Porque eu gosto. Primeiro, aqui eu posso não dar vacina obrigatória nos meus filhos. Eu posso decidir se eles vão tomar ou não. No estado que eu moro, pode. Não dá vacina, certo? Número 2, aqui, ou seja, no Brasil eu estaria ilegal. Aí sim, eu estaria fazendo um crime. Aqui não é crime, mas no Brasil seria, aqui não é. No Brasil seria crime eu fazer homeschool com meus filhos. Aqui não é. Aqui é permitido, né? Outra, no Brasil seria crime, por exemplo, ter armas. Mas aqui eu posso comprar armas sem restrição de calibre. E eu posso, inclusive, comprar no eBay um tanque de guerra. Só que eu tenho que pedir um papel para o xerife local avisando, ó, que eu tenho um armamento desses perigoso. Não é só isso. Eu gosto de caçar. No Brasil é proibido caçar, é crime, né? Também sim, aqui a minha empresa aqui ganha em dólar, que é mais estável. Eu não sei se, por exemplo, minha empresa no Brasil vai faturar 6 milhões de reais e eu vou pegar esses 6 milhões e vou comprar uma banana, entendeu? Porque o dinheiro está desvalorizando, não sei. Não sei se vai chegar, que nem na Venezuela, o cara chega assim com um fogão de dinheiro assim, ó, pum, me dá 2 pãezinhos, eu não sei. Então, aqui está mais estável. Então, a gente tem que pensar nisso também. Outra, apreciação por empresários que geram emprego, ao contrário do Brasil, onde você pega caluniadores para difamar, para caluniar empresário, né? Incluindo aqui um jornalista que se diz jornalista investigativo, né? Outra, as estradas são boas, não tem pedágio, a não ser, tipo assim, perto do lugar turístico, tipo Miami, Orlando, esses lugares aí, né? Então, assim, realmente, eu não tenho muita perspectiva de voltar para o Brasil, né? Até porque se eu voltar, eu não posso nem ter um estilingue no Brasil, porque já tem uma lei sendo feita para isso, né? Agora, finalizando, vamos lá. Vou aproveitar aqui, e é o seguinte, ó. Um rapaz foi lá e pegou um texto criado por um mentiroso do Reddit, dizendo o seguinte: o Afonso sempre foi religioso? Nunca. Ele sempre foi ateu e tirava sarro de quem tinha religião. Inclusive do amigo dele que era judeu. Tipo assim, que amigo que era judeu, meu? Ele também costumava dizer que se um dia se metesse em encrenca, era só bancar um maluco e falar que ouvia a voz de Deus que ele se safava. E o outro vai lá e coloca um coraçãozinho aqui, ó, o tal do Dino, né? Agora vamos identificar um satanista. Vamos ver se eu sou um satanista ou esses caras são satanistas. Isso aqui, ó, é o slide share do Dino, tá? Onde tem aqui um PowerPoint da música Imagine, do John Lennon, tá? Aqui no caso está em inglês, tá? Tem a música aqui, ó, slide por slide. E no final aqui diz, ó, os alunos, tá? E aqui o nome dele, ó, professores Dino e outra pessoa, tá? Ele é professor da 8ª série, tá? Ele não é professor universitário, nem de segundo grau o cara é, mas tudo bem. O cara é do ensino básico, né? Então tá lá, o Dino aqui. Então ele pegou esse tal de Dino, né, que a gente acabou de ver, colocou só 2 PowerPoints no SlideShare. Este aqui em inglês e um traduzido em português, porque pelo jeito ele gostou muito do assunto. Tá aqui, ó, Dino César Manzucci, né? E tá aqui, ó, basicamente, beleza. Vamos ler aqui a música que ele gostou tanto que ele colocou? Vamos dar uma lida? Vamos lá. Imagine que não exista nenhum paraíso celestial. Isso é fácil se você tentar. Nenhum inferno abaixo de nós e acima de nós. Apenas um céu material. Então, pera um pouquinho. Primeira questão. Todo satanista, não estou falando que ele é, mas todo satanista diz que o inferno não existe. Se você estiver numa denominação religiosa que diga que o inferno não existe, saiba que você está indo por um mau caminho. O inferno, o Messias falou muito sobre esse termo inferno. E tipo assim, o inferno é o que você tem que pensar o seguinte: puxa, eu estou aqui com uma tentação enorme, mas será que vale a pena fazer isso? Né? Porque existe inferno. Vai lá, pergunta pro nosso amigo adventista aí se eles acreditam em inferno. Vai lá no site do Michelson Borges e vê. Ele diz lá, com todas as letras, se eles acreditam em inferno ou não. Vai lá. Beleza? Então assim, não estou dizendo que todo mundo que não acredita em inferno é satanista. Mas eu estou dizendo que todo satanista não acredita em inferno. Agora, olha só. Imagine todas as pessoas vivendo para o presente.
Imagine que não exista país. Olha só, parece uma coisa meio comunista, né? Isso não é difícil de imaginar. Nenhum motivo para matar ou para morrer. E nenhuma religião também. Ah, nenhuma religião. Sério, tem religiões que foram criadas para desconstruir fé, ok? Tem religiões que foram criadas para desconstruir a fé cristã, tá bom? Imagine todas as pessoas vivendo suas vidas em paz. Talvez você diga que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que um dia você se junte a nós e o mundo será como um só. Imagine que ninguém seja dono de nada, se você consegue imaginar isso. Pensa só, por isso que os caras ficam nervosos comigo. Pô, Afonso ganha dinheiro, etc, tal. Ele tem que ser dono de nada, ele distribui pra gente. Sério, os globalistas falam assim, Afonso, distribui o dinheiro pra gente. Já vi terraplanista falando a mesma coisa. Meu, cara, vai lá, faz um bom serviço e você vai ganhar seu dinheiro, normal. Agora, sim, eu estou estimulando a Terra plana e eu espero que muitos profissionais venham por causa disso, certo? Se eventualmente, se eu ganhar muito dinheiro, obviamente eu vou tentar contratar pessoas. Agora, não é assim, o negócio sobe e desce e assim. Não estou dizendo que está descendo, mas as pessoas, elas têm que, né? Não tem como você convencer geólogo, geógrafo, cartógrafo, tipo, trabalhar no assunto terra plana, falando para eles serem monges beneditinos. As pessoas têm família, elas precisam ganhar dinheiro. E eles sabem disso, porque eles fazem os canais deles para ganhar dinheiro, certo? Olha só. Que nenhuma necessidade de luxo ou fome, uma fraternidade humana. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro. Você vai lá, tá na sua casa, e o cara entra lá, vai compartilhar a sua casa. Faz que nem um pastor, o cara quer compartilhar a mulher do fiel, etc. Tal. Ah, você tá de brincadeira, meu. Olha só. Então vamos lá. Como identificar o satanista? Primeira coisa, não estou dizendo que o rapaz é, mas todo satanista diz que inferno não existe. E a gente vê aqui um cara, que em tese é um religioso, né? Dizendo o seguinte, imagine que não exista nenhum paraíso celestial. Nenhum inferno abaixo ou acima de nós. Interessante, interessante. Mas o cara vai lá e vem dizer que eu sou o ateu. E basicamente está dizendo que eu sou satanista. Né? Eu que venho aqui falo do sábado, eu nunca vi ele falando do sábado. Ele fala de jogo de morte lá no negócio dele. Eu venho aqui, falo, por exemplo, sobre o nome do Criador. Venho aqui e falo sobre o Salmo 91. Venho aqui sempre falo sobre religião, mesmo as pessoas me criticando, muitas pessoas me criticam. E tipo assim, e o cara lá? O cara fala sobre isso aqui, ó. Os 8 mistérios do serial killer. Fica jogando, joguinho lá, mostrando gente destroçada, certo? E olha só, e o mesmo rapaz que fala sobre esses videogames de assassinato, diz que o assunto terra plana faz mal para a cabeça dos jovens. Tipo, isso podia ser globaloide, né, meu? Agora, vamos lá, ó. Então, pergunta, eu que sou ateu hipócrita, vocês acham que muitos desses líderes religiosos, que puxa vida, vão lá, fazem adultério, falam para as pessoas fazerem isso assim assado, como eu já mostrei aqui nesse canal, você acha que esses caras aí não tem um pezinho lá no ateísmo? Será que eles acreditam mesmo no Criador? Porque se eles acreditassem e eles entendessem que existe um inferno, eu acho que eles teriam muito medo. Mas não me parece que eles têm muito medo. O cara vai lá e trai com a mulher de outra pessoa, casada. Tipo assim, é uma piada, entendeu? Isso é o mundo. Agora vamos lá. Quem vai ganhar o prêmio Ignorância do ano 2019? Ó, lembre-se, ignorância não é ofensa. Ignorância significa uma pessoa ignorou algo. É uma pessoa ignorante. Vamos lá. Opção 1. Para um formado em letras que não sabe usar a palavra urgente. Opção 2. Para quem chama os outros de vigaristas, mas não mostra seu nome verdadeiro de forma alguma e muito menos seu currículo. Opção 3. Para quem se diz jornalista investigativo, mas não lê um simples livro falando sobre os problemas gerados pela vacina e ainda ofende. Opção 4. Para quem se diz jornalista investigativo, mas não analisa o Tribunal de Vacinas nos Estados Unidos, cujos dados estão acessíveis para qualquer pessoa. Vamos lá, por que o cara não faz isso? Ele estava jogando futebol.
E depois de jogar futebol? Aí ele foi pra casa e começou a assistir futebol. E depois disso? Aí ele foi no Twitter e falou que aquele jogo foi ruim. Que tal ler, cara? Que tal ler, meu? Você tá de brincadeira? Oh, boy, vamos continuar aqui. Opção 5. Para quem se diz jornalista investigativo, mas conta mentiras óbvias, como que a de Rômulo Marasquim tem um curso para sobreviver ao apocalipse. Será que esse aqui, opção 5, merece o prêmio ignorância? Ou opção 6, para quem se diz jornalista investigativo, mas afirma com convicção que geofísica é a soma da geografia, que é a área de humanas, com física? Ah, você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Eu vou deixar os comentários abaixo, por favor. Realmente é uma dúvida que eu tenho, tá? Que é, vale a pena? Vale a pena fazer isso? Vale a pena ir adiante, certo? Usar esse recurso que eu recebo realmente do YouTube, etc., para contratar um advogado e pegar cada uma dessas pessoas e colocar na prisão durante um tempo? Será que vale a pena? Eu tenho dúvida. Eu não sei. Eu penso assim, pensa comigo aqui. O que eles fizeram é irremediável. Porque o vídeo que ele fez vai ficar difundindo aí, alguém vai tirar cópia, vai difundir, etc. tal. É irremediável. Então, se é irremediável, eu penso que não pode ser 6 meses de prisão, tinha que ser pelo menos 2 anos, né? Mas, e além disso, né? Como eles dizem, né? Eles falam tantas vezes que eu ganho muito dinheiro, e eu tenho empresas, né? Então sim, eu ganho talvez mais até do que eles imaginam com as minhas empresas. Mas eles têm que pagar uma coisa proporcional, uma multa proporcional ao dano que eles estão fazendo a mim, a minha pessoa, ao quanto eu ganho, né? Então eu fico pensando assim, vale a pena? Será que esses caras têm condição de me pagar? Será que vale a pena colocar essas pessoas na cadeia? Então a minha dica para esse pessoal que atribui crime a quem não tem é muito simples. Reza bastante para o Criador amolecer meu coração, porque só Ele para amolecer meu coração. A partir do momento que eu enfiar a mão no bolso para pagar advogado, eu vou até o fim. Tá? E eu não gosto de recuar, não. Vocês viram aí, né? Eu tenho um processo que tem 4 anos, porque eu vou. Eu tenho advogado, agora a gente vai até o final, entendeu? Muitas eu sei que não dá certo, mas nesse caso aqui está claríssimo na lei que quem atribui crime a quem não fez crime e faz isso em público, isso é uma calúnia, difamação, e realmente é um crime, né? Crime pelo Código Penal, né? Ao contrário do que você ter uma dívida lá com a FAPESP de uma coisa que você teve de desentendimento, né? Mas tudo bem. Então, não sei, tá? Se o pessoal aí que fez essa maldade tiver alguma ideia, tá? Do como a gente podia se acertar, e assim, seja criativo pra caramba, tá? E pode mandar um e-mail, eu vou analisar, tá? A gente pode pensar em uma coisa extrajudicial antes de eu colocar a mão no bolso. Não sei o que. Talvez, por exemplo, o jornalista lá que fala sobre o que as pessoas deviam ser presas por falar sobre contravacina, que tal ele traduzir um livro para o português? Talvez ele pudesse ser essa pessoa. Alguma coisa vai ter que ser feita, tá? E eu vou fazer minha parte, tá? Eu tenho recurso para isso, vou fazer minha parte. Agora, sim, eu vou esperar um pouco. Vou ver se o meu coração vai se acalmar. E vou ver os comentários de vocês aí. Espero que vocês, por favor, coloquem no comentário. Eu vou analisar um por um. Sem brincadeira, vou analisar um por um. Agora, eu gostaria de agradecer os 3, tá? Os 2 que fizeram esse monte de calúnias e ao Michelson Borges que indicou o canal deles. Porque assim, eu tava meio parado com Terra plana, tava meio desapontado. Mas ó, estou voltando ao tema Terra plana agora, tá bom? E os vídeos que eu fiz respondendo Lutz e que eu não publiquei porque fiquei desapontado com a Flatcom, eles vão ser publicados esse ano ainda. Vão sim. Então assim, quem quiser pode agradecer com o Michelson Borges, só que não vai dar porque ele não habilita os comentários, né? Tá de brincadeira. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado. Até mais. Paciência, né?